Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos, em definitivo aberto o microfone Bandeirantes Campinas para nossa jornada de Ponte e Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa, aí no Brinco de Ouro, Guarani e Ipiranga. Então, hoje aqui a coisa é longa, estamos abrindo 15h38 para fechar as 23. Tem muita coisa pela frente. Ih, que beleza! A coisa é longa! Ei, meu amigo! Elton Grimaldi, sensacional, hein? Tô no pique do técnico. Essa função maravilhosa, vocês que nos inspiram. Em pôr cola com a vinheta. O locutor, ele se anima. Aí, Danilo Capucci, anime-se, Danilo. Lembra aquele desenho que tinha? Como é que era que fala? Temos animado. Hard, lembra de Hard? O Hard era desanimado, rapaz. Achava que tinha tudo errado. E o companheiro dele falava, anime-se, Hard. Danilo Capucci. Um grande abraço a você, o homem do YouTube mesmo. Lucas está de folga, viajando. Mais uma vez, Elton Grimaldi, meu querido amigo grande. Contratação da Bandeirantes, nosso amigo aqui. Sujeito espetacular, Leandro Lopes. Saiu aqui da sala, mas estará de volta aqui. Comando do Gil Kleber. Quantos anos, hein, Gil? E no Brinco de Ouro, Gilberto Sufi. Deve estar, o jogo começa às 19h30, mas já está montando lá, chega cedo pra Juju. Vida de técnico da Livro. Como é que é a vida de um técnico do rádio, hein? Vocês imaginaram? Tá ficando moderno, mas imprescindível. Bom, meus amigos, o que eu vou falar pra vocês mesmo? Botafogo, Taparaí e Ponte. Quem narra é Roger Williams, o moço de Americana. Terminando, vamos para Guarani e Ipiranga. Quem narra? Leandro Borges. O moço de Piracicaba. Muito bem, tem do Roger Luiz. Ele arrebenta tudo, como é que é, né? Isso, grande garoto. Daqui a pouco, já, Roger Luiz com a gente, tá bom? Jogo importantíssimo para o Guarani, vida ou morte. Vai ou não vai? Importantíssimo. Faltam 4 rodadas, incluindo essa. E a Ponte, rapaz, mas que confusão com a macaca, rapaz do céu. Salários atrasados. Eu tenho um comunicado aqui, o Pedro Piscinato, que é o nosso repórter da Ponte. Temos aqui uma nota da Ponte, tá? Assessoria de imprensa. Nota oficial. O meia Serginho não pediu para ficar de fora do jogo de hoje. Ao contrário do que foi publicado nas redes sociais, mais especificamente no Instagram da AAPP News e replicado por outros grupos, o meia Serginho não pediu para ficar de fora do jogo de hoje. O atleta se colocou à disposição para viajar, mas ficou de fora da lista dos convocados, por opção da comissão técnica. Então, o Serginho não viajou por opção da comissão técnica. Vale destacar que Serginho passou um período em tratamento até retornar e jogar parte do Derby 210 na semana passada. Mais uma vez, a assessoria de imprensa da Ponte ressalta que quaisquer dúvidas podem ser questionadas diretamente com o órgão oficial da Ponte. Fora disso, qualquer publicação de cunho sensacionalista não passará de devaneios ou especulações de pessoal mal intencionadas. Muito bem, agradecemos aqui ao Paulo Santana, assessor de imprensa da Ponte, esclarecido. Então o Serginho foi aquele que no derby chutou no travessão, né? Nos acréscimos. E então a Ponte está com o Maguinho e também com o Jean Dias, que parece que não viajaram, vão sair da Ponte, é uma reunião na segunda-feira. Então Maguinho, lateral direito, Jean Dias, atacante. E o Vicente Concha, ele também já foi embora, o chileno, né? Zagueiro, lateral esquerdo. Everton Brito está machucado e o Danley Santos também está no DM.
O PP daqui a pouco vem, vamos falar bastante da Ponte, tá? Vamos começar com o Guarani. Olha, Guarani e Ipiranga, eu tenho aqui 2 jogos se enfrentaram. Na Série C de 2016. Em 2016 o Guarani subiu da C para a B. Olha, era assim, em 2016 eram 2 grupos e 10 equipes. Turno e retorno, dentro do mesmo grupo, 4 se classificavam. Então, na 9ª rodada, o jogo foi no Brinco, 2-1 Guarani, gols do atacante Everton. Não dá pra lembrar dele, né? Everton veio do Rio Claro e jogou um tempo também na Holanda. E o segundo gol, quem? Fumagalli. Foi de pênalti pra variar, né? Fumagalli aqui é 2016, estava na 3ª passagem. Fumagalli jogou até 2018. O último jogo do Fumagalli foi naquele Guarani 4, Oeste 0, Guarani campeão da Série A2. O Guarani subiu com o 15 Piracicaba e ganhou o título contra o Oeste. Foi o último jogo do Fumagalli. Olha, é o seguinte, esse jogo aqui foi no dia 17 de julho. E foi um domingo. E na quarta-feira, 20 de julho de 2016, interessante, a tocha olímpica iria passar em Campinas. Seriam 77 condutores da Estação Cultura até a Praça Arautos da Paz, para percorrendo 200 metros, né? Cada um iria percorrer 200 metros, dos 77 condutores. Antes da partida, em entrevista à Rádio Bandeirantes, a diretora de turismo da Prefeitura de Campinas, Alexandra Caprioli, que hoje é secretária de Cultura, disse que os ex-bugrinos Edmar e João Paulo, medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 88, iriam conduzir a tocha. E esse jogo foi domingo. E na sexta-feira, dia 15 de julho de 2016, faleceu aqui em Campinas o lateral esquerdo Ferrari, que marcou época na década de 60 no Guarani, depois no Palmeiras. O Guarani jogou de ponta direita, depois foi recuado para a lateral direita. E no Palmeiras, Ferrari jogou de lateral esquerdo. Ferrari fez parte da academia do Verdão. Ferrari corria demais. O grande Ferrari. Bons tempos de Guarani. E depois do segundo turno, o jogo foi em Erechim. Ipiranga e Guarani empataram 2-2 e terminava a fase de classificação. Nesse dia, saiu o adversário do Guarani. A partir dali, era mata-mata. Quem viria pela frente? O Asa de Arapiraca. Guarani foi primeiro colocado no grupo B. Enfrentaria o Asa, 4º colocado do grupo A. Primeiro jogo em Arapiraca, depois jogo da volta no Brinco. Quem vencesse subiria, depois continuaria para decidir o título, mas já valia acesso. Guarani e Asa de Arapiraca. Foi depois de um Ipiranga e Guarani 2-2. Melhor campanha do Guarani. Quando terminou a primeira fase, 18 jogos aconteceram, o Guarani somou 38 pontos, líder do seu grupo, teve 11 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 70% de aproveitamento. E no Brinco estava invicto, era a melhor campanha dos 20 clubes da Série C. Nesse dia aqui, Portuguesa foi rebaixada para a Série D. É brincadeira ou não? E o Guarani foi com uma equipe reserva para esse jogo aqui, 2-2, lá em Erechim, tá? E na sequência, o que aconteceu? Lá em Arapiraca. O Guarani venceu por 3-1, e lá estreou um atacante de nome Eliandro. Você se lembra de Eliandro? 3-1 pro Asa. E aí? O jogo da volta no Brinco, o Guarani precisava vencer por diferença de 3 gols. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Guarani 3, Asa 0. E Eliandro, que veio do Bragantino, foi contratado exatamente para atuar nessa fase mata-mata. A estreia de Eliandro foi lá em Arapiraca. E no Brinco 3-0 Guarani, Eliandro marcou 2 gols. E saiu como herói, o Bugre subiu, depois eliminou o ABC, numa condição completamente exótica e que ninguém acreditava, porque o Guarani sofreu uma goleada em Natal, no Brinco reverteu, foi uma baita goleada e fez a final com o Boa, lá de Varginha. O Boa ficou com o título, mas o Guarani subiu 2016. Esse é o retrospecto curtinho aqui de Ipiranga e Guarani, para falar do Bugre do Concentração. Ele, o repórter que fustiga,
Ele entrevista, ele vai atrás, ele fica atrás do entrevistado no cacuete. É ele, Breno Peretta. Oi, Edu, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. O Guarani deverá ter novidades no time titular hoje, até porque tem 2 jogadores suspensos, o zagueiro Rafael e o volante Caio Melo, os 2 suspensos pelo 3º cartão amarelo, e lá na frente a possibilidade de uma novidade de um jogador contratado, né? O Dentinho, que chegou essa semana, já está inscrito no BID, a possibilidade dele entrar no lugar do Cauã Jesus, com relação à última rodada. Para o lugar do Rafael, a possibilidade da volta do Alan Santos, que ficou de fora, machucado nas 2 últimas rodadas. Se o Alan Santos não tiver condição, o Márcio Silva também treinou para jogar ao lado do Diogo Silva. E já no meio-campo, quem deve entrar? O Matheus Sarará, retornar na equipe ao lado do Kelvin e também do Diego Torres. Já eu vou passar o provável Guarani, mas antes vamos ouvir a palavra do Mirandinha, autor do gol do derby, e ele falando a respeito dessas 4 finais que o Guarani terá pela frente. Porque a gente sabe que vai ser um adversário muito difícil, é uma final antecipada pra gente, todo jogo agora vai ser uma final, né? Mas a gente acredita que com o apoio da nossa torcida, com o trabalho que o professor Matheus está passando, a gente vai fazer um bom jogo e tem tudo para conquistar um bom resultado. Olha, sinceramente, a gente está trabalhando como cada jogo é uma final. Não adianta a gente pensar no último adversário sem pensar no Ipiranga agora, né? Então, o nosso principal foco agora é o Ipiranga e vamos passo por passo. A gente fazer um bom jogo contra o Ipiranga, ganhar os 3 pontos e depois a gente pensa na sequência. Bom, o provável Guarani deve ser de Andrei no gol, na direita o Cicinho, na zaga o Diogo Silva ao lado do Alan Santos ou mesmo do Márcio Silva e na esquerda o Emerson. No meio-campo, Kelvin, Matheus Sarará e o Diego Torres. E lá na frente, Cauã Jesus ou Dentinho, que já está inscrito no BID, Mirandinha e também o Bruno Santos. O adversário do Guarani é o Ipiranga, time comandado anteriormente pelo Matheus Costa. Neste sábado, 13 dias que o Matheus Costa trocou o Ipiranga pelo Guarani e ele vai enfrentar a sua ex-equipe. Do outro lado, quem assumiu? Raul Cabral, que era técnico do Tombense, depois ele foi demitido, assumiu no lugar justamente do Matheus Costa. E ele fala sobre o conhecimento do Matheus Costa sobre os jogadores da equipe do Ipiranga. Agora, especificamente sobre o jogo contra o Guarani, né? Como que é enfrentar o treinador que saiu 13 dias do Ipiranga, ou seja, ele conhece praticamente tudo do Ipiranga. Você vai ter que montar um time diferente, você vai manter base, é difícil enfrentar um treinador que já sabia tudo do Ipiranga? Assim, claro que o Matheus vai saber detalhes maiores do elenco, né? Ele conhece até individualmente, de repente, os atletas até melhor do que eu, porque ele passou a temporada inteira com ele, participou da montagem do elenco, então ele acaba conhecendo bem essas situações, conhece também vamos dizer assim, as maneiras que a equipe joga, né? A gente está procurando, na medida do possível, estudar bem o Guarani, né? Se preparar bem para esse jogo. Como a gente sabe que no fim o que soluciona problemas são os atletas em campo. Acho que o mais importante é a gente deixar os atletas bem preparados para esse jogo, para que eles possam fazer um jogo bem organizado e dentro de uma proposta bem explanada para conseguir um bom resultado. O Ipiranga já chegou a bater na trave, né? O ano passado, classificou esse tipo de situação. Como que você vê a oportunidade de tentar fazer um acesso com o Ipiranga? Seria o primeiro na sua carreira ou você já tem acesso? Não, eu consegui o acesso junto com o Avaí, na época eu era auxiliar do Geninho, em 2014 a gente subiu da Série B para a Série A do Brasileiro, né? Depois eu virei treinador, acabei rodando bastante, tive outras conquistas que não foram acessos, por exemplo, eu fui bicampeão mineiro do interior com o Tombense, então assim, são situações peculiares, né? São competições diferentes, acho que são, vamos dizer assim, experiências diferentes. Eu vejo que o Ipiranga é uma equipe que vem amadurecendo dentro da Série C, vem brigando sempre nessa situação de estar batendo o G8 e aí entrar no quadrangular por uma briga por acesso. Eu acho que no primeiro momento a gente focar nesse jogo a jogo,
focar nesse jogo contra o Guarani, conseguir a pontuação que é necessária para entrar no quadrangular final, e a partir do momento que entrar no quadrangular final, a gente vai pensar em acesso. A bola rola às 7h30 da noite, Edu. Tem promoção de ingressos. R$20 é o preço de arquibancada, tobogã, atrás do gol de entrada também, os visitantes, R$10 a meia entrada. Torcedor com a camisa do Guarani paga R$10. E um detalhe importante, promoção também com relação ao Dia dos Pais, que será amanhã, né? Qual que é a promoção? Torcedor que comprar o ingresso, seja ele qual for, vai poder levar um acompanhante, ou seja, não tem desculpa para comparecer no Brinco de Ouro, para não comparecer no Brinco de Ouro essa noite para empurrar o Guarani, né? Porque são 4 finais. O Guarani, é claro, precisa pontuar nessas 4 últimas rodadas para tentar a classificação à próxima fase da Série C. Valeu, Edu! Aê, garoto! Breno Beretta, parabéns pelo seu trabalho. Grande Breno, hein? Deu um gás sensacional a aquisição de Breno Beretta à nossa equipe, viu? Abraço aqui pro casal, mandou, que bonitinho. O Paulo e a Rita Maluca chegaram no Almeidão. Eles são pontes pretanos, são de Campinas, que mudaram pra lá, em Conde, na Paraíba. Mandou primeira foto da Rita Maluca e o maridão, ambos com a camisa da Ponte. Bonito, tá aqui ingresso, fotografou e chegaram no Almeidão. Deixa eu ver aqui, boa tarde, Edu, acabamos de chegar no Almeidão. Vai, macaquinha safada, boa jornada a todos, abraço, Paulo e Rita Maluca. Sensacional. Deixa eu ver aqui, pronto, tá aqui, ó. Ê, Paulo, hein? Tá bonitão, hein, meu filho? Belo óculos, hein? E a Rita Maluca também, com óculos de sol e tal. Casal simpático, viu? Mas eles, toda vez que a gente começa, mandam mensagem. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. E é o seguinte, ó, agora vamos falar de Ponte e Botafogo da Paraíba. Eu consegui aqui 2 jogos, faz tempo, rapaz, 1980, vou contar depois a historinha aqui. A última vez que a Ponte enfrentou o Botafogo, 1986, há 39 anos. É uma história espetacular que eu obtive com o amigo Arthur Eugênio e também o Stefan Campineiro me ajudaram. Vocês se lembram? 1986. Alô, você da Ponte! Vocês se lembram que a Ponte contratou Vladimir e Raí? Lembra? 86? Como é que o Raí foi contratado? Sensacional. Vladimir foi uma bandeira do Corinthians. O Vladimir, na história do Corinthians, é o jogador que mais vestiu a camisa, mais de 800 jogos. 806 jogos. E aí, 86, Vladimir, depois de muitos anos, sai do Corinthians e vai jogar na Ponte, lateral esquerdo. O Vladimir chegou a disputar no Corinthians 161 partidas direto, sequenciais, sem sair. Foi o campeão de 77 em cima da Ponte, paulista, mais 2 títulos paulistas. Vladimir, uma lenda. E na Ponte, ele jogou todas as partidas. Foi contratado pro Brasileiro 86, jogou todas. O Vladimir, segundo meu grande amigo Stefan Campineiro, só não jogou os 2 jogos finais, que foram em janeiro de 87. Porque o Brasileiro de 86, ele se estendeu até janeiro, até fevereiro de 87. Foi aquela final entre Guarani e São Paulo. E por que o Vladimir não jogou? Porque o contrato dele ia até dezembro. Senão jogaria também. É espetacular. Bom, e teve um jogo lá na Paraíba, lá nesse mesmo estádio no Almeidão, a Ponte venceu por 4-1. E quem foi que marcou 3 gols? Nosso WhatsApp é 97102 1493. Você se lembra de Vladimir da Ponte? Você se lembra de Raí na Ponte? Hein? Raí se machucou, quebrou o pé. Quantos jogos? Stefan Campineiro me respondeu. O Raí, ele ficou só 11 jogos. Fez só 11 jogos na Ponte. Você se lembra? Então, por favor, mande aqui sua mensagem, vai ser um prazer ler, tá bom?
Agora são 15h57, daqui a pouco o Macaquinha na fita, hein? O Macaca vai ser escalado, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo aqui. Muito bem, sim, ele está ok, ele vai narrar, hoje é sofrência, é alegria, dá pra esconder as mágoas, fica ou não fica? Muito boa tarde, Roger Williams, meu amigo, tudo bem, Roger? Boa tarde, Eduzaço, tá tudo bem aí, Edu? Tá tudo ótimo, sensacional, ó, no Cacoete, preciso tomar uma água, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus, olha, já estamos aqui preparadinhos. Uma curiosidade de bastidor, posso, Edu? Deve. Eu faço o jogo, o Bolis também, nós dois gostamos de fazer os jogos com o retorno do rádio. Então nós sintonizamos aqui o FM 85,7, porque o som vem com eco, vem com aquele reverb gostoso, desse sonsaço da Bandeirantes. É que o Motobras aqui do Gil Kleber, modelo 79, às vezes ele dá uma engastalhada, viu? Aí ele dá uma falhadinha. Então eu tô aqui, ó, tô só procurando o melhor sinal pra fugir da luminária. Então às vezes eu não te escuto muito bem, mas agora tô, ó. Nossa, que, como diria um narrador que eu conheço, que som gostoso que dá vontade de comer. Aproveitar e dar uma ajeitada aqui na agora. Eu esqueço que eu tô no YouTube. Ô, Edu, você quer curiosidade já de cara ou não? Quero na lata. Então é o seguinte, neste momento, eu sempre falo, 27 graus a temperatura em João Pessoa, estádio Almeidão. Tem previsão de chuva, mas só para as 8 da noite, só se ela safada chegar um pouco antes e molhar todo mundo lá no estádio Almeidão. A Ponte no ano, Edu, 8 vitórias, aliás, na Série C, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Na temporada, 14 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. A Ponte tem 28 gols marcados na temporada. Deste total, 15 foram na Série C, uma média, portanto, de 1 gol por jogo marcado pela Macaquinha. A média da temporada também é de 1 gol. Até aqui, a Ponte vem de 13 gols sofridos com média de 0,87 no campeonato. Na temporada, os números atuais são 23 gols levados em 28 partidas, média de 0,82. Numericamente, a Ponte faz uma temporada super ok, né? É uma temporada legal da Ponte Preta. O adversário, o Botafogo, conhecido como Belo, que tem 16 pontos, está na 15ª colocação, comandado pelo campineiro e bugrino Evaristo Pisa, tem 50% de aproveitamento, mas tomou 5 piabas, 5 gols nos 2 últimos jogos. O Botafogo, Edu, curiosidade, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas na Série C. Na temporada são 13 vitórias, 7 empates e 13 derrotas, quer dizer, tá bem igualzinho, né? 46 gols no anos marcados, 17 deles na Série C, média de 1,13 por jogo, tem 16 gols levados na Série C, média de 1,7. Toma mais gol do que a Ponte Preta e 33 na temporada, 1, portanto, por jogo. Este estádio aí, Edu, José Américo de Almeida Filho, Almeidão, fica no bairro Cristo Redentor, né? Amém? Capacidade para 25.770 espectadores, foi inaugurado em 9/3/75 e o recorde de público, sempre eu gosto de ver essas curiosidades, porque o recorde sempre é 2, 3 vezes mais do que a capacidade. O recorde de público lá no Almeidão de 44.268 torcedores, no dia 15 de novembro de 98, Botafogo 2, Campinense 0. O gramado é natural e pertence ao governo do estado da Paraíba. São números e curiosidades que vão perfazer a nossa jornada esportiva, Edu. E olha, tem um historiador, Edu, chama Raimundo Nóbrega. Ele tá dizendo que teve um terceiro jogo aí nessa história, Edu. Teve mesmo. Em 71, foi um empate. Só que eu não consegui descobrir por qual campeonato e se foi aqui ou se foi lá na Paraíba. Então, eu acho que foram 3 jogos, a Ponte leva ampla vantagem. O Botafogo é um freguês de carteirinha e leva o CPF na nota, inclusive, que tomou 2 piabas pelo Brasileirão, mas teve esse 1-1 aí por 71, Edu. Eu não tô conseguindo encontrar direito que campeonato foi. Se a gente achar, a gente passa aqui. 71? E eu dou a fonte. O historiador é o Raimundo Nóbrega, inclusive o próprio GE tá colocando essa informação. Eu também a tinha, não sabia que era do historiador Raimundo Nóbrega. Não sei, talvez seja um amistoso perdido pro meio do caminho, né, Edu? Peraí, 71. 71. Foi um empate 1-1. 71. Só que eu não sei se foi aqui, se foi lá e por qual campeonato.
A Ponte participou do campeonato Integração, porque é o seguinte, em 71 começou em Brasileiro, começou em 71. Isso. O Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro. E os clubes, a Federação Goiana, ela se rebelou, porque a CBD, na época, ela não convidou os clubes de Goiás para o Brasileiro. Então, a Federação de Goiás convidou alguns clubes pelo Brasil e fez o campeonato Integração. E a Ponte foi convidada, que a Ponte fez muito sucesso em 69 e 70 também. A Ponte foi vice-campeã por pontos corridos, foi para o Roberto Gomes Pedrosa. E como a Ponte também não foi convidada, assim como nenhum clube do interior foi na época, aí eu acho que 71, estou confundido, começou o Roberto Gomes Pedrosa, agora deu um branco, quando começou o Campeonato Brasileiro. Mas teve um torneio Integração. E aí a Ponte foi convidada e talvez tenha sido nessa trajetória no torneio Integração. Inclusive a final foi Atlético Goianiense e Ponte. Teve 3 jogos, aliás, 2 jogos para decidir. Aí terminou o segundo jogo, deu empate em tudo, aí nos pênaltis a Ponte acabou perdendo. Mas talvez tenha sido isso. Foram 3 jogos. Parabéns. Muito obrigado ao historiador. O nome dele, o historiador, é o Raimundo Nóbrega. Seu Raimundo Nóbrega, muito obrigado, viu? Parabéns. Pelo nome que é comum lá pra cima, deve ser de lá, né, Edu? Raimundo Nóbrega, o nome Raimundo é muito, muito popular lá na Paraíba, né? E a gente vai dar crédito aqui então a ele. O GE também que trouxe essa informação hoje. Você sabe que eu faço um compêndio aqui antes da bola rolar e encontrei isso com curiosidade. E outra, pra finalizar essa minha manchete que tá quase parecendo uma dissertação, Edu. Não, mas fica à vontade, que é isso. Vou falar um pouco do juiz, e aí depois é um assunto até pro Tiger comentar quando ele participar aí, porque eu vi primeiro que a Ponte tem muita gente pendurada, né? Simon, Emerson Santos, Dudu, Léo Oliveira, Arthur, Gé, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Léo Kovic, Elvis e Darley Santos, além do treinador, do Alberto Valentim. Nas minhas contas aqui são 12, Edu. 12 pendurados na Ponte. Por que eu peguei esse gancho para falar do árbitro? Quem que vai apitar hoje? É Márcio dos Santos Oliveira. Ele é padrão CBF e é das Alagoas. Ali pertinho. É das Alagoas. Ele tem 30 anos, ele nasceu em Messias e mora em Messias, uma cidade das Alagoas. Jornada hoje está abençoada. Você viu que o estádio fica no bairro Cristo Redentor. O árbitro vem de Messias. Ele é professor de educação física, apitou a final do Alagoano desse ano, hein? Entre CRB e CSA, o melhor árbitro alagoano da atualidade. Ele fez 17 jogos em 2025, Edu. E aqui tá o Tchan. E ele mostrou 100 cartões amarelos até aqui. 100 cartões amarelos e uma expulsão. Dá uma média de 5,88. 6 cartões amarelos por jogo. A Ponte com 12 pendurados e um árbitro que na média mostra 6 cartões amarelos, você já pode crer que nós vamos ter suspensões da Ponte para o próximo jogo, diante do Itabaiana, sábado, 5 da tarde. Ou então, que alguém esteja aqui ouvindo esse nosso prognóstico, já passe lá pra galera, ó, vamos entrar devagar, vamos maneirar, porque é o seguinte, o árbitro mostra cartão, ele até chora para dar um cartãozinho amarelo, o alagoano. E ele apitou 2 jogos já do Botafogo esse ano na Série C. O Botafogo perdeu os 2. Então é o seguinte, 2 detalhes aí pra terminar. O homem gosta de um cartão amarelo, a Ponte tem um monte de gente pendurada. Ele apitou 2 jogos do Botafogo na Série C agora, o Botafogo tomou lambada. Que siga assim, Edu! Eu vou dar uma faturada, parabéns, Roger, adorei os seus números, a gente volta já, quem sabe sai o escassão da Ponte, hein? Atenção, hein? 16:06. Você está na Bandeirantes em Concentração. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Edu Pinheiro. 16:08, Ponte Escalada joga no Almeidão contra o Botafogo às 17 horas. Vamos lá, Roger Williams. Tem a Ponte? Tem. Tem sim. Alberto Valentim, que está pendurado, manda campo do estádio Almeidão. Diogo Silva, 12 no gol. Pacheco na direita com a 28. A linha de zagueiros com o Anderson com a 34. Emerson Santos com a 18. Arthur fecha o setor defensivo com a 15. Dudu tem a 21, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe 27 e Elvis, o capitão, com a 10. Na frente, Toró já era previsto com a 17 e Gé com a 9. No 4-4-2, a Ponte para pegar o Botafogo da Estrela Vermelha. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Emerson Santos e Arthur. Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Elvis, Toró e Gé. Edu Pinheiro. No banco de reservas, Pedro Rocha 1, Simon 4, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel 8, João Gabriel camisa 20, Diego Tavares 35, Léo Kovic 36, Léo Oliveira 55, Kevin 62 e Bruno Lopes 77, Edu Pinheiro. Lembrando que o Maguinho, né, o Jean Dias não viajaram, parece que estão de saída. Pediram o boné. Vai ter uma reunião na segunda-feira. O Vicente Concha já foi embora, já faz 10 dias. Nunca veio, né? E o Everton Brito tá machucado, não tá no banco não, né? Everton Brito não está no banco. Everton Brito fora. E o Danley Santos, que é zagueiro, também não está no banco, né? Não está. Deixa eu ver, alguma outra, tá bom, muito bem. O Botafogo da Paraíba, escalado pelo Evaristo Pisa, o moço de Campinas, como diria você e Fiore Gilhote. Quem sou eu? De jeito nenhum! Meu Deus do céu! Vamos lá, como é o goleiro? É Michael Michael? Michael Fracaro, camisa 1, 22, Eric, 34, Marcelo Augusto, 4, Wendel Lomar, que é o capitão, 18, Evandro, Thalisson 20, Igor Maduro 8, Cassinho 15, na frente Gabriel Honório, Luiz Miguel e Denilson, com a numeração para ficar bonitinho, porque não é o cacuete do narrador da escalação, mas eu vou aprender um dia. Michael Fracaro 1, Eric 22, Marcelo Augusto 34, Wendel Lomar, o capitão, com a 4 e Evandro 18. No meio, Thalisson 20, Igor Maduro 8, Cassinho 15, na frente 19 para Gabriel Honório, 25 para Luiz Miguel e 99 para Denilson Edu Pinheiro. E eu não tenho o banco dos homens. Mas é isso, eu ia falar, mais bonito aqui essa imprensa do Botafogo, né? Bonito aqui a forma como ele colocou, né? Aqui, bonito aqui, um estampado, tá aqui com as logomarcas e tal. Bom, você já falou dele, repita, quem apita Botafogo e Ponte? Márcio dos Santos Oliveira, o homem que tem um fetiche por cartão amarelo. Ele vai ser assistido por Juan, com R, Luiz de Barros Silva e Fernanda Félix da Silva. Os três são das Alagoas. O quarto árbitro é da terrinha lá. É o José de Arimateia da Silva. Eu não disse que a jornada hoje tá bíblica, tá abençoada? José de Arimateia da Silva é o quarto árbitro, Edu. Melhor do que Toró também, né? E vamos em frente. Muito bem. Tigrão na área. Será que deu para raciocinar, ler, entender
Viu, reviu, pensou, repensou, ponto escalado e você na fita em Tigrão. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Grande Tigrão? abraço a você, um abraço pro Roger, pros demais companheiros aí da nossa equipe e especialmente pros nossos ouvintes. Deu para raciocinar assim, Edu. Tá bem escalada a Ponte, a gente tinha uma expectativa de 3 zagueiros ou de 3 volantes. Ela vai com 3 volantes. Elvis deve ser aquele jogador que se posiciona exatamente entre esses 3 volantes e os 2 atacantes, o Toró e o Gé. Pachecão na direita, nenhum problema. Acho, por exemplo, que se fosse o Pacheco, no lance do gol maravilhoso, diga-se de passagem, do Mirandinha, mas cujo início da jogada foi numa dividida entre o Brunão e exatamente o Maguinho. Eu não estou lamentando saída de Maguinho, coisíssima nenhuma. Que Deus o acompanhe, seja feliz, vai para a Champions League, vai para o Manchester City. Eu quero que ele vá para o melhor lugar do mundo. Mas fez aquele golaço lá na estreia do Campeonato Paulista, estreia dele também, contra o Novo Horizontino, 1-0 para a Ponte lá em Novo Horizonte. E depois aquele jogador, né? Ele fica assim entre 4,75 a 5,25. Muito regular. Nossa, jogador regularíssimo. Mas nessa nota aí. Muito regular, mas nivelado por baixo. Não resolve jogo, não dá assistência, faz a ultrapassagem, pisa na bola e toca para trás, ao invés de buscar a linha de fundo. E defendendo é o que nós vimos no derby, né? Foi com o pé mole, desinteressado, já chegou caindo. O Brunão deu uma bela atropelada nele, sem fazer falta, atropelada na bola, meteu no Cicinho, o Cicinho... Quer dizer, se é o Pachecão, na pior das hipóteses para a Ponte, ele tinha dado um pau em cima do Brunão. Só para dar um exemplo aí de que o Maguinho é um jogador absolutamente comum. Não posso dizer a mesma coisa do Jean Dias. Para mim, um jogador que vai fazer muita falta. Esse eu lamento a saída dele, até pela carência de valores pelo setor que a Ponte tem. Agora, ali pela lateral direita, você tem o Luiz Felipe, que brinca bem. Você tem o Pacheco, ó, que hoje é titular. E você tem também o menino João Gabriel, que é da base, precisa ser prestigiado. Então, Maguito, boa sorte pra você, viu? Mas no próximo clube que você for defender, quando tiver dividido assim, jogando em casa, vai forte, não forte violentamente. Vai convicto. Não vai com perninha de Horácio, não, tá? Perninha de jacaré, que é curtinha, tá bom? Só um recadinho pra você. E parabéns pro Brunão, que disputando um derby na casa do adversário, baita de uma pressão, não quero saber de pressão. Vou pra ganhar contra esse baixinho aí. Foi lá e ganhou e o Guarani empatou o jogo. Parabéns pro Brunão, pro Cicinho que acertou o cruzamento e principalmente pro Mirandinha que deu um voleio a lá Bebeto. Agora, né? A torcida da Ponte sabe o que eu tô falando, né? Não é daquele jeito que se vai para uma dividida ali próximo da grande área, né? Não é daquele jeito, né? Nem no derby, nem contra o Ibis, nem contra o Real Madrid. Eu acho que quando você vai e chega primeiro, porque ele chegou primeiro, não é assim, não é daquele jeito. E detalhe, não tô falando isso porque ele tá indo embora não, tá? Falei no momento do jogo. Tempo real na TV e depois na rádio. Primeiro na tela da Band. O Maguinho foi para não ganhar. Foi sem convicção. Não tô dizendo que ele não teve a intenção de ganhar. Mas foi mole. Foi ali dando volta na praça Carlos Gomes, ali onde o Guarani foi fundado. Eu tava passeando na praça. Aí passou uma bolinha de meia e ele deu um coicinho de porco assim, bem fraquinho. Perdeu e o time dele tomou um empate. Então a torcida da Ponte tá muito feliz com ele, né? E a torcida do Guarani também, porque pela inoperância dele,
O Guarani empatou e, diga-se de passagem, com um golaço. Para mim, pelo que temos para o momento, tá bem escalada a Ponte. Agora, Edu, dentro desse maremoto já é mais antigo, né? Hoje é tsunami. Dentro desse tsunami de emoções que é a Ponte, me preocupa mais o comportamento do time com bolsos vazios do que a escalação. A escalação para mim tá ok. Agora eu quero ver como é que vai ser o comportamento dessa rapaziada, a atitude deles dentro de campo no tsunami AAPP. Cada dia uma emoção. E é assim mesmo. Sempre foi assim. Desde Pedro Pinheiro. Desde 1900. E será assim depois que nós partirmos. Nossos descendentes, Marcelinho, vai ver lá e fala: ih, rapaz, meu pai falava isso daí, que a Ponte é uma emoção por dia. Ele tinha razão. Tinha razão. Meu neto, Luca, se um dia for acompanhar futebol, nunca procurei influenciá-lo. Primeiro, porque ele tem que ter liberdade total para fazer as suas escolhas. Mas se ele se interessar por futebol e tal, vai vir me perguntar, falar: ó, a Ponte é uma emoção por dia, desde 1900. Aí depois que eu já tô tomando um cafezinho com a Donana lá em cima, lá do outro lado, eu, Donana, Conceição e Bozó, falando de derby, pra variar, derby. Ricardo Schuff chega, dá uma bicadinha no café, feito por Donana. Lá não tem rivalidade, lá todo mundo se respeita. E aí, eu já vou estar lá. E aí o meu neto, se um dia se interessar por futebol, meu neto Luca, minha neta Luísa, que outro dia esteve comigo, me vendo bater pênalti no estádio Moisés Lucarelli, numa gincana aí organizada e muito bem organizada e produzida pelo Breno Beretta, né? E também minha neta Giovana. Se eles se interessarem por futebol, eu vou estar lá tomando um cafezinho com Donana, com Ricardo Schuff, com Bazó, com Conceição. E aí eu vou estar vendo os caras. Falei: você lembra? O vô falava que a Ponte é uma emoção por dia. Nós vamos morrer, vai continuar tudo assim, viu, Edu? É uma emoção por minuto. E normalmente não são emoções muito agradáveis, como esta que a torcida da Ponte está passando nesta semana, que ainda está em curso, com greve, com jogador indo embora, com salário atrasado, com parcela da Justiça do Trabalho atrasada, com transfer ban e uma fumaça, e nova chapa sendo lançada, e todo mundo se pegando. E sabe o que eu acho engraçado, Edu? Muito engraçado. A situação é essa. Dia 20 de novembro, agora, portanto daqui a 90 dias, um pouquinho mais que isso, eleições na Ponte. Os caras vão se pegar de facão enferrujado dentro do elevador com luz apagada para ganhar a eleição. Isso porque tá assim. Imagina você se os cofres estivessem bufando. Eduzão, o velho do Rio. É só por Deus. Grande Tigrão, espetacular, espetacular. Ei, mestre Tigrão. Ô, Pepe, semana agitada, hein? E pegando aí a carona do Tigrão. Grande Pepe, um abraço, Pepe. Oi, Edu, grande abraço pra você, grande abraço pra todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Esses últimos dias aí bem movimentado pelos lados do Moisés Lucarelli, hein, Edu? Bom, o homem falou que paga quando? Ele deu entrevista aqui pra gente no Esporte em Debate na quinta-feira e preferiu não dar um prazo, não dar uma previsão de quando serão pagos os salários. Então, esse Miguel que tá no banco aí é da base, né, Pepe? É da base, ele ficou no banco de reservas no derby também, passou por aquele tradicional trote, estava careca ali no dia do derby 210,
garoto da base da Ponte Preta, mais uma vez na lista de relacionados do técnico Alberto Valentim. O Miguel ainda não entrou, não jogou. Esse Kevin é recentemente contratado, né? Isso, lateral esquerdo Kevin, ele chegou, era um desejo antigo já da diretoria da Ponte Preta, ele ia vir no início da Série C, porém ele estava lesionado, terminou sua recuperação no Paysandu, e assim que se recuperou 100%, a diretoria concretizou a contratação dele. E em nota, a assessoria de imprensa da Ponte esclarece o caso Serginho. Isso, a assessoria da Ponte, via Paulo Santana, grande profissional, emitiu uma nota oficial porque saiu nos últimos dias, com as saídas de Maguinho, de Jean Dias, também do Vicente Concha, especulou que o Serginho também tinha pedido para ser liberado da partida por conta dos salários atrasados. A assessoria da Ponte divulgou uma nota hoje exatamente às 2h40 da tarde, falando que ele não foi para o jogo por opção da comissão técnica. Edu. Roger Williams, temperatura em João Pessoa mudou, continua aquela que você disse... 27 graus nesse momento. Tá nublado, não tá clima pra praia absurda não, mas com essa temperatura é até gostoso, porque não toma aquela tostada. Tigrão conhece bem ali as praias de João Pessoa, lá infelizmente é uma capital que eu não conheço ainda do Nordeste brasileiro. É linda, é maravilhosa, praias sensacionais. Aliás, a Paraíba e as Alagoas tem praias, bom, o Nordeste todo, né? Mas especialmente esses dois estados aí. Eu só vou lá para trabalhar, né? Não tenho passeado, não, nas últimas décadas. Mas a gente passa, dá uma olhada assim, os caras na água de coco, olhando aquela paisagem, né? Às vezes aqueles pandeirões, entendeu? Cada pandeiro. Então é o seguinte, é muito lindo. E a Paraíba, águas cristalinas, é espetacular. O Edu, o Miguel... Você lembra que eu trabalhei vários jogos da Taça São Paulo. Aliás, com você também. No início do ano. O Miguel é um jogador driblador, né? É um rabisqueiro. Atacante? Atacante que vem por dentro, sai da ponta, vem pra meia. Pra mim era um dos destaques, mas o Pedrinho, que é meio campista, segundo volante / meia, pra mim tava um pouquinho à frente do Miguel. Mas eu gosto do Miguel. O Miguel é bagunceiro. Ele pega a bola, ele faz aquela acrobacia toda com a bola. Ele é driblador, né? E faz gols. Eu gostaria, por exemplo, se o Toró... Eu vou fazer aqui tudo com T agora. Se o Toró tiver com tiriça, que no segundo tempo o Alberto desse uma chance pra esse moleque aí. Miguel, driblador, rabisqueiro. Ele é canhoto, ele joga do lado direito, vem por dentro, vem serpenteando. Eu gosto. Claro que tem que amadurecer, é muito menino ainda, mas só tem um jeito de amadurecer, né? Botando na estufa a fruta. E a estufa é o gramado, é o campo de jogo, é a arena. É habilidoso o menino, promete, tem futuro. Por isso que está recebendo essa oportunidade já pela segunda vez para ir para o banco, pelo menos. Sejam rapidamente aqui, diga, no encerramento, uma taça aqui de 86, último jogo que se enfrentaram, Ponte e Botafogo da Paraíba, 3 de setembro de 86, há 39 anos, uma quarta-feira, 4-1, Macaca, Chicão fez 3. A Ponte com Sérgio Guedes no gol, dispensa comentários, Odair He-Man, lateral direito, Júnior, zagueiro central, revelado na Ponte, mora nos Estados Unidos hoje, Júnior Cural. Valdir de Pirassununga, também revelação da Ponte, e Vladimir, ex-Corinthians. Vardizão. E Vladimir chegou na Ponte, tinha 32 anos, muitos anos de Corinthians, o maior jogador na história do Corinthians que mais vezes jogou. 806 partidas, foi campeão em 77, outros títulos também. Vladimir, sensacional. Edu. Tinha 32 anos quando chegou na Ponte, Grão. Vladimir. Meio finzinho de carreira, marcou um gol contra o Paysandu. Foi, e muito bem lembrado, foi no majestoso 1-0. Deixa eu falar aqui, ó. Não Google aberto, não. Silvio. Edu, tá acabando. Vou te contar uma história em 30 segundos. Ah, não duvido. 30 segundos. Sabe que quando o Vladimir veio pra Ponte, os Vardim Luiz era genro do meu falecido pai, né? Sim. E meu pai, corintiano, acho que o maior corintiano que eu conheci na vida.
Sabe o que o Osvardinho fez ou não? Tinha relacionamento com o pessoal do Corinthians. Na época trabalhava na Rádio Globo de São Paulo. Eu acho que era isso já. Bom, resumindo. Pegou Vladimir, levou lá na casa do meu pai. Não acredito. Pô, que... Pro meu pai conhecer Vladimir e tomar Ao um cafezinho vivo? com ele lá na cozinha. Ah. Da rua José Gabeta, 1120. Ali na Baixadona do Balão da Morte. Vila Georgina, Jardim dos Oliveiras. E depois de uns 15 dias, sabe quem que ele levou? Raí. Não, o Corinthians veio jogar com o Guarani, um domingo à tarde. Ele deu uma furada de bloqueio, entrou lá no hotel da concentração do Corinthians, já meio ensaiado. Sabe quem que ele levou? Pra tomar um cafezinho também na cozinha da Dona Ana, 86. da Dona Ana, minha mãe. Vicente Mateus. Nossa, que maravilha. 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 Emoções que meu pai teve aí em vida. E aí não parava de chegar filho. São 9, né? Pra apertar a mão de Vicente Mateus, né? Meu pai ligou pra todo mundo. Vem pra cá que o Mateus tá aqui. Aí... Chega mais um. Daqui a pouco o Mateus não titubeou e perguntou. João, na sua casa não tinha televisão? É. Olha aqui, essa formação da Ponte 86 lá na Paraíba contra o Botafogo, dos que jogaram, foram revelados na Ponte o Sérgio Guedes, goleiro, Júnior zagueiro, Valdir zagueiro, Silvio volante, Regis volante, André Cruz, jogou aqui no meio, grande revelação, Chicão e Mauro, né? O Chicão marcou 3 gols, foi 4-1 pra Ponte e tal, e Vladimir e Raí aqui no time da Ponte. Aí eu recorri ao Esteban Campineiro, grande historiador da Ponte. Raí e Vladimir estrearam juntos em 31 de agosto de 86. Eles vieram pro Brasileiro. Eles estrearam em Aracaju, na partida contra o Sergipe 0, Ponte 4. Vladimir fez 25 partidas e 2 gols, um deles contra o Paysandu que você disse. Só não jogou 2 jogos finais em janeiro de 87, porque o contrato de Vladimir foi até dezembro de 86. É que o campeonato se estendeu até fevereiro, mas o contrato era até dezembro. E o Raí fez 11 partidas, era do Botafogo de Ribeirão Preto, fez 11 partidas e 1 gol. Depois teve fratura no pé. Agora, a incrível história de 86. Quando terminou o Campeonato Paulista, Ponte e Guarani queriam o Boiadeiro e o Raí. Quem me contou foi o Dr. Arthur Eugênio do Futebol Interior. O Peri tinha me contado essa história. Como eu não consegui falar com o Peri, lembrei de Arthur, que é um cara sensacional, sabe demais. Demais, tá? 86 foi o ano que o Tigrão me levou para trabalhar na Rádio Mojimirim. E antes da minha estreia lá, eu fui ver Mojimirim e Botafogo. E eu vi o Boiadeiro jogar. O Tigrão falou, olha como joga esse cara. E terminou, todo mundo estava de olho nele, tá? Ponte e Guarani se preparavam para o Brasileiro de 86. E aí, Ponte e Guarani queriam Raí, que na época muito famoso por ser mais irmão de Sócrates, e queria o Boiadeiro, os dois, Ponte e Guarani. E aí, então, o presidente da Federação Paulista, que era o Nabi Abichedi, chamou o presidente do Guarani, o presidente da Ponte e o presidente do Botafogo. E disse o seguinte, naquela época era comum isso, a federação ajudar os clubes do interior. Eu vou contratar os dois. Só que é o seguinte, um vai pro Guarani, outro vai pra Ponte. E aí o Nabi brincou, dizendo o seguinte, como eu gosto mais da Ponte, a Ponte começa e vai escolher. E a Ponte escolheu o Raí, também tá precisando de um meia. Boiadeiro ficou no Guarani. E aí, o que foi que aconteceu? Esse campeonato 86 foi até fevereiro de 87, teve aquela final Guarani e São Paulo, que nos pênaltis o São Paulo ficou com o título. O Boiadeiro, nossa, o time tinha Tite, tinha Barbieri, tinha Evair, João Paulo, timaço do Guarani. E o Carlos Gainete era o treneiro. E Ricardo Rocha, que veio do Santa Cruz. Sérgio Neri, Marco Antônio, Zé Mário. Marco Antônio. Nossa. E o Valdir Carioca veio contrapeso, Tigrão. O Guarani pegou o Boiadeiro e Valdir Carioca também veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Catatal, Evair. A Ponte foi rebaixada.
A Ponte acabou sendo rebaixada porque quando veio janeiro, como se estendeu, o Pisserni saiu, o Cilinho ficou nos 2 jogos finais. O último jogo foi contra o Santos aqui, 0-0. E o Guarani na final contra o São Paulo. Foi sensacional. Depois o Raí retornou pro Botafogo e depois construiu a sua história no São Paulo. Sensacional. Boiadeiro, Tigrão. Jogava muito. Boiadeiro espetacular, tá? E teve Você quer uma final? Sim. Igor Maduro, número 8 do Botafogo da Paraíba. Voltando aqui ao factual, eu trabalhei jogo Botafogo da Paraíba e Ituano. Foi 3-0 pro Botafogo em Itu. Trabalhei na televisão. Esse cara tá jogando muita bola. Sabe onde que ele foi revelado, Edu? Na Macaca. Ah, Igor Maduro, foi. Vi 2 vezes. Falei, esse moleque é muito bom de bola. Saiu, não sei como. Quem que levou embora? Se entrou algum? Quem é que dispensou ou se foi vendido? Não tenho a informação. Pô, mas tá na Série C. Tigrão tá falando aí do jogador. Dá uma olhada nesse moleque. Tá com 23 anos. Se eu não tiver enganado. Dá uma olhada nesse moleque, segundo volante. O que ele apronta hoje contra a Ponte daqui a pouquinho. Olha, Igor Maduro, né? Tá com 24 anos. Deixa eu ver aqui. E ele na Ponte deixou 2020. Só fez 2 partidas no profissional, né? Não, 4. Fez 2 em 2020, 2 em 2021. Foi para Inter de Limeira. Voltou pro Sub-20 da Ponte. Mas que rolo, cara. Depois foi no Patrocinense. Voltou para Inter. Pouso Alegre, União São João, Uberaba e agora no Botafogo da Paraíba, onde tem 20 jogos, hein? Ô, Roger Williams, você tem o banco do Botafogo aí? Você, Pedro, Pepe, ficou faltando o banco, é isso? Ficou faltando o banco e Pedro Piscinato já tem um banco completo dos homens que tem ex de Campinas também. Opa, então vamos lá, Pepe, você já vai repetir a ponte. Primeiro banco do Botafogo da Paraíba, Pepe. Botafogo do Belo tem Wallace 12, Inayan 2, Gama 5, Felipe Borges meia dúzia, Camilo ex-Ponte 10, Andrés Robles 14, Guilherme Silveira 21, João Diogo 23, Ed Carlos 26, Balardim 28, Gui Salles 30 e ele também ex-Ponte Silvinho com 88. Boa, Silvinho existe ainda? Aquele. Teve 2, tá com 35 anos o Silvinho, jogou no São Paulo também, teve 2 passagens pela Ponte. E rapidamente o Botafogo da Paraíba, como vai jogar, Pepe? Botafogo vai a campo com Michael Fracaro no gol 1, Eric 22, Marcelo Augusto 34, Wendel Lomar, capitão da equipe, tem a 4, Levandro 18, Cássio Gabriel, o Cassinho 15, Thalisson 20, Igor Maduro, revelado pela Ponte, número 8, no ataque, Gabriel Honório, 19, Luiz Miguel, 25 e Denilson, 99. Esse é o time que vai mandar a campo Evaristo Pisa, o Campineiro. Edu? Muito bem, é isso aí. E a Ponte vai começar como, hein, Pepe? A Ponte com mudanças em relação à equipe que enfrentou o Guarani no último final de semana. Maguinho deixou a equipe, Jean Dias também, então o técnico Alberto Valentim manda a campo a Ponte Preta com Diogo Silva no gol 12, Pacheco substituindo Maguinho na lateral direita 28, dupla de zaga Wanderson 34 e Emerson Santos 18, na lateral esquerda fechando essa primeira linha, Arthur com a 15, no meio de campo Dudu 21, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe 27 e armando o time Elvis com a 10 e também a faixa de capitão. E a dupla de ataque, Toró 17 e ao lado dele, Jé com a 9. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis, Jonatas, Toró e Jé. O banco, Pedrão. Banco da Macaca tem Pedro Rocha 1, Simon com a 4, Rodrigo Souza com a 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel Garoto da Base com a 8, João Gabriel 20, Diego Tavares 35, Léo Kovic 36, Léo Oliveira 55, Kevin 62 e Bruno Lopes 77.
Com destaque final de Pedro Piscinato, encerramos o Concentração Bandeirantes. Vem aí, Botafogo da Paraíba e Ponte, terminando um rápido comentário e vamos para o brinco com o Leandro Bolis, com Guarani e Ipiranga e até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! E ele não perdoa, ele marca! Abertos os microfones da Bandeirantes no Almeidão, em João Pessoa, Paraíba. Série C do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Tá terminando a fase de classificação e a Ponte Preta visita o Botafogo da Paraíba num jogo que pode valer a macaca. A classificação definitiva e matemática para a próxima fase da Série C. Para o Botafogo da Paraíba, que tá olhando pelo retrovisor e vê o fantasma do Z4 se aproximando, o fantasma da Série D se aproximando. Não vence a 2 jogos, precisa ganhar para respirar, para escapar do rebaixamento. Portanto, é um jogo de objetivos opostos que a Bandeirantes vai transmitir para você no FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal CB, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube já com imagens. Esperando o teu joia, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando, a partir de agora o jogo é nosso. Ponte Preta e Botafogo vão jogar. A CBF marca o jogo para as 17 horas. Portanto, em 19 minutos tem bola rolando em João Pessoa, que nesse momento tem 26 graus de temperatura. A Bandeirantes hoje cola as jornadas esportivas, porque às 19h30, Leandro Bolis vai transmitir aqui na Bandeirantes Guarani e Ipiranga de Erechim. Sequência da Série C hoje, jornada dupla para você. Todas as informações e as emoções em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa, desktop.com.br.
4h42, hora esportiva do Brasil, movimentando todo o time comandado por Carlos Batista. Daqui a pouco tem bola rolando, tem Ponte Preta e Botafogo. Macaca 27 pontos, segunda colocação. Vencer hoje é carimbar a passagem para a próxima fase. É hora de deixar todo o tumulto da semana. Greve, jogadores saindo, dificuldades financeiras. Porque a Ponte dentro de campo está se fazendo presente na temporada, os números mostram isso. E a sua classificação também, Ponte Preta. Então, Macaca, bate a porta do vestiário, deixa o fedor pra fora, deixa a confusão pra fora e mira somente o Botafogo, que é a sua presa hoje. Volte a ser aquela Ponte Preta fatal e letal, jogando fora do estádio Moisés Lucarelli. E quem vai trazer a primeira manchete da Ponte Preta é o repórter Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, boa tarde, Pepe! Boa tarde, Roger, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Como você bem disse, semana bem agitada nos bastidores do Moisés Lucarelli. E na manhã de ontem, às vésperas do último treino antes da partida de logo mais, Maguinho e Jean Dias pediram para não participarem da atividade e não jogam mais pela Ponte Preta. Os dois atletas pediram a rescisão contratual por conta de salários atrasados. Equipe já de volta ao vestiário. Depois do trabalho de aquecimento, já vão voltar para o gramado do Almeidão. Estádio José Américo de Almeida, bairro Cristo Redentor, capacidade para 25.770 pessoas. Gramado natural e pertence ao governo do estado da Paraíba. Agora o Botafogo, belo, 15ª colocação, batatinha assando, 16 pontos. E a manchete do time da Estrela Vermelha, hein, Pepe? Técnico Evaristo Pisa, que na próxima quarta-feira completa um mês à frente do Botafogo, vai em busca da sua terceira vitória no comando do Belo. Ele, que em 4 partidas teve 2 vitórias e 2 derrotas, encara a Ponte Preta hoje buscando aumentar essa porcentagem positiva no comando do Botafogo. Comentários do jogo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. O Tigrão já está comigo para sua manchete. Tigrão, jogo de objetivos opostos, e a Macaca precisa esquecer o extracampo, hein, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É verdade. Vamos ver se a blindagem funcionou, ou se pelo menos ela existe. Se os jogadores conseguem separar o bolso da chuteira. Se ficar olhando pro bolso, não vão chutar a bola. Se esquecerem, eu espero profissionalismo, e se não tiverem respeito para com a instituição, porque tem jogador aí que tá no 25º contrato. Ele tá defecando e andando para a instituição. Tá nem aí. Ele quer o dele. E o empresário fica enchendo o saco toda hora, dizendo que já arrumou serviço para ele em outro lugar. Vamos embora, porque o empresário também quer o dele. É um verdadeiro inferno. Se os jogadores não tiverem respeito com a instituição, e não vão ter, mas tiverem respeito pelas suas respectivas carreiras, para arrumar um servicinho melhor daqui a pouco, eu boto fé na Ponte. Ou seja, tem que ter a blindagem. Ó, aqui é jogo, vamos jogar, cada um, vamos fazer o melhor, porque a nossa profissão está em jogo e a nossa família precisa ser honrada. Não vou nessa corridinha de beijar escudo. Beijar escudo é o cacete. O que eles querem é dinheiro. Aliás, se trabalharam e não receberam, eles estão com a razão. Mas não me venham com demagogia. Corremos pela instituição, pela torcida. Não, não. Vão correr para daqui a pouquinho a Bandeirantes transmitindo para todo o Brasil arrumarem um servicinho melhor para ganhar mais. Eu espero que pelo menos em nome de suas respectivas carreiras, que eles façam isso. Espero não ter que dizer aqui depois do jogo que a Ponte tirou o pé porque está com salário atrasado. Os jogadores comeram feijoada com melancia e pudim de leite condensado de sobremesa. Eu espero não dizer isso. Espero que eles tenham pelo menos a hombridade, mesmo tendo razão pelo protesto da falta de pagamento, mas que tenham a hombridade de dentro de campo honrar suas respectivas carreiras e suas famílias. Não vou ser utópico. Honrem uma instituição de 125 anos.
Nada disso. Estão nem aí com piscirica nenhuma. Querem grana. E se trabalhar não tem que receber. Mas que corram por eles mesmos. E aí, mesmo que a Ponte não ganhe o jogo, que a Ponte saia derrotada, mas se tiver empenho e entrega, eles serão elogiados por este amigo de vocês. E a escalação é boa. Eu acho que dentro do que poderia ser feito, é o melhor possível, dentro das carências do próprio elenco. Meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tiger! Valeu, Tiger! E a chuva antecipou, a chuva já cai lá no Almeidão, em João Pessoa. Não é aquela coisa, o dilúvio de Noé, não. Mas choveu, o gramado vai estar molhadinho, molhadinho. Deixa eu abraçar essa plateia virtual comigo antes de dar uma passada no plantão esportivo. Alô, Maringá! Alô, Carlos de Maringá, um abraço pra você. Vai, nega véia, o Cláudio Rocha. Trabalhou, tem que receber, escreve ele. Sérgio de Paula, um abraço pra você. Alô, Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz, nome de piloto de Fórmula 1. Alô, Matozinho, meu amigo, um abraço pra você. A Dulce de Jesus da Silva Urbano, um abraço pra você também. Deixa eu ver quem mais aqui já tá comigo deixando o seu like. Gilberto Duarte, Geraldo Chagas, Paulo de Tarso Nishi. E mais aqui, o Santos Neto já tá deixando a sua mensagem. O Clécio, um abraço, Clécio, pra você. Um abraço ao Horácio Zanelato, também tá comigo aqui já no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Wilson Roberto, o Guanabara Foods, ele tá sempre aqui com a gente, diz que é Ponte Pretano. Pianor também tá chegando, vai chegando, deixa a sua mensagem, diga de onde você está ouvindo a Bandeirantes e nós vamos registrar um grande e forte abraço a toda essa grande plateia virtual da Bandeirantes. Quem comandou a concentração vai estar comigo no intervalo. Bandeirantes vai fazer a ponte do primeiro pro segundo jogo e lá quase amanhã ele vai dar boa noite. Fiquem com Deus a todos vocês. Eu tô falando dele, esse cara maravilhoso que é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Zaço Pinheiro. Alô, Edu, um abraço! Um prazer, uma honra ser o seu plantão. Muito obrigado. Vamos em dia com a bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Elton Grimaldi, Gilberto Sufi, Leandro Lopes e Danilo Capucci. O Danilo Andia com a bola. Só adiantando aqui. Olha, na Série C, 17 horas também tem Caxias e ABC, o líder é Caxias, 19h30, Guarani e Piranga. Quem na Reboles, 19h30, Ituano e Confiança. Lembrando que amanhã o São Bernardo joga em Pernambuco contra o Retrô. É só o início do nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, já falei da Série C, tô atrasado aqui na Série A. São Paulo, Bragantino e Mirassol na fita. 18h30, Morumbis, São Paulo e Vitória. 18h30 em Bragança, Bragantino Inter de Porto Alegre. E o Mirassol joga pela primeira vez no Maracanã contra o Flamengo, 18h30, é o primeiro jogo do Mirassol no Maracanã e o adversário é o Flamengo. Mirassol com uniforme comemorativo. Amanhã tem Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos no Mineirão. Segunda, Juventude e o conturbado Corinthians. Na Série B, ontem Ferroviária 2, Amazonas 1, Ferroviária sai do sufoco, Carlão fez um gol. Ontem Curitiba 0, Chapecoense 0 e nesse momento o Remo em BH ganha do Ameriquinha lá dentro, 1-0, gol de Marrone. E o líder da Série B é o Coritiba com 39 com empate de ontem, mas o Goiás joga 18h30, recebe o Operário do Paraná. O Goiás tem 38, se vencer retoma aí a liderança. Novo Horizontino, terceiro colocado, joga em Volta Redonda. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. E no Nacional do Brasil, sendo respeitado no Almeidão, em João Pessoa, a Ponte vai jogar inteirinha de preto. A equipe do Botafogo inteirinho de branco. A arbitragem de vermelho e preto, tá tudo pronto, já a bola vai rolar. E a Bandeirantes e a Brasitone escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte Preta entra em campo neste sábado para mostrar o seu valor e esquecer todos os problemas que teve durante a semana. E para essa partida que pode garantir a classificação antecipada da Macaca à segunda fase, o técnico Alberto Valentim escala a Macaca num 4-4-2 com Diogo Silva no gol, Pacheco 28 na lateral direita, Wanderson 34 e Emerson Santos 18 na dupla de zaga e Arthur com a 15 fechando essa primeira linha. No meio de campo, Dudu tem a 21, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe 27 e Elvis, capitão da equipe, tem a 10. Dupla de ataque, Toró 17 e Gé com a 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva no gol 12, Pacheco 28, Wanderson 34, Emerson Santos 18, Arthur 15, Dudu 21, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe 27, Elvis, capitão da Macaca com a 10 e na frente Toró 17 e Gé com a 9. No banco de reservas, o técnico Alberto Valentim tem à sua disposição Pedro Rocha com a 1, Simon com a 4, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel com a 8, João Gabriel 20, Diego Tavares 35, Léo Kovic 36, Léo Oliveira 55, Kevin 62 e Bruno Lopes 77. Botafogo
Botafogo Paraíba. O Botafogo, o Belo da Paraíba, comandado pelo técnico campineiro Evaristo Pisa, vai a campo com Michael Fracaro no gol com a 1, Eric 22, Marcelo Augusto 34, Wendel Lomar, capitão com a 4, Evandro 18, Thalisson com a 20, Igor Maduro com a 8, Cássio Gabriel Cassinho com a 15, Gabriel Honório 19, Luiz Miguel 25 e Denilson 99. Repeteco do Belo de Michael Fracaro com a 1, Eric 22, Marcelo Augusto 34, Wendel Lomar, zagueiro, capitão com a 4, Evandro 18, Thalisson 20, Igor Maduro com a 8, Cássio Gabriel com a 15, Gabriel Honório 19, Luiz Miguel 25 e Denilson 99. No banco de reservas, o técnico Evaristo Pisa tem à sua disposição o Wallace com a 12, Inayan com a 2, Gama com a 5, Felipe Borges meia dúzia, Camilo ex-Ponte Preta com a 10, Andrés Robles com a 14, Guilherme Silveira 21, João Diogo 23, Ed Carlos 26, Balardim 28, Gui Salles 30 e Silvinho, aquele com a 88. Arbitragem do jogo. Quem apita essa partida de logo mais é Márcio dos Santos Oliveira, que terá como assistente número 1 Juan Luiz de Barros Silva e assistente número 2 Fernanda Félix da Silva, um trio todo da Federação Alagoana. E o quarto árbitro é ele, José de Arimateia Freires da Silva, da Paraíba. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço a todos. Vai rolar a bola no Almeidão. Jogadores ali nos últimos detalhes. Mas dá pra gente fazer aqui uma projeção. A Ponte, eu acho que tá bem escalada. Vai jogar toda de preto. Botafogo todo de branco. É estrela solitária no peito do lado esquerdo. Mas é uma estrela solitária vermelha. Não é a estrela preta, tão tradicional de um dos clubes mais bonitos do futebol mundial, que é o Botafogo de Futebol em Regatas do Rio de Janeiro. Mas é uma estrela no mesmo formato, distintivo igual, porém a estrela é vermelha. A Ponte vai num 4-4-2 aí num primeiro momento, né? De repente pode haver uma mudança aí, o Elvis sai um pouquinho, o Luiz Felipe pode fazer uma segunda linha ali à frente do Pacheco, e aí o Pacheco pode até virar em alguns momentos o terceiro zagueiro, o próprio Arthur pode virar esse terceiro zagueiro quando o Toró fizer a segunda linha ofensiva na frente dele. Aí Dudu, Lucas Cândido fazendo a bola chegar, sem a bola marcando, bloqueando, protegendo a zaga, e com a bola fazendo ela chegar no pé de quem sabe, que é o Elvis. Acho que está bem escalada a Ponte e me interessa muito saber qual vai ser o comportamento do time nesse turbilhão de emoções administrativas, para não falar outra coisa, pelo qual a Ponte passou na última semana. Se jogar o que pode e conseguir entrar com blindagem bem construída com relação ao que está no extracampo, a Ponte tem grandes chances de vencer o jogo e carimba hoje a sua classificação matemática para a próxima fase. Meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série C, 16ª rodada, bola rolando em João Pessoa. E vem Macaca da grande área, Gé, ajeitou perna direita, bateu na rede pelo lado de fora. Comemora!
Menos de meio minuto de bola rolando, já é acionado pela ponta, desfere um tirambaço, ela bate na rede pelo lado de fora, Pepe. Antes do primeiro minuto, após boa troca de passes, bom passe de Elvis para Gé, ele soltou a perna direita, mas acabou mandando para fora, tiro de meta para o Botafogo. Tiro de meta para o Botafogo, a Ponte chegou com tudo, quase o Gé foi para a rede. Olha, seria talvez o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui, pelo menos em sua Série C. Boa Ponte Preta, chegou mostrando o cartão de visitas, no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Esse é o Timaço do Batista com você, hoje com 2 jornadas esportivas, porque às 7h30 da noite tem Guarani e Ipiranga com Leandro Boles. A Ponte inteira de preto com a faixa branca no peito, o Botafogo inteiro de branco joga em casa no Almeidão e tentar partir pelo setor direito, tentar jogada pela direita, Gabriel Honório, a bola colocada para fora. É lateral para a equipe da casa bater. E no que a bola saiu ali, foi direto na direção do Alberto Valentim e fez um domínio maravilhoso. Se treinar um pouquinho, entra. Atenção, domina pela ponta esquerda, Evandro já lançou na grande área os caras. Denilson faz a finta, quase consegue o chute, volta o rebote ainda. Luiz Miguel levanta no primeiro pau, tira de cabeça, afasta o zagueiro da Ponte, tira Lucas Cândido, vai sobrar pelo setor esquerdo de ataque defensivo da Ponte Preta. Um chutão acontece, ela cai com o Elvis, bate de primeira de perna direita, colocando a bola pelo setor direito do campo, tenta um toque de efeito lá pela ponta direita. Pacheco tenta levantar a Ponte para o contra-ataque, não consegue, dá de presente para o Botafogo. O jogo começa lá e cá, senhores. O jogo começa lá e cá. E o Elvis toca pela ponta direita. Chegou Gé, atenção, levantou a cabeça, viu, vai passar, devolvendo para o Elvis. Rasga no meio do caminho o zagueiro Marcelo Augusto. Um corte providencial, porque a devolução para o Elvis seria fatal, hein, Pepe? Quem fez o corte foi o meio-campo Thalisson com a 20. O Gé tentava a devolução do passe para o Elvis, mas o defensor da equipe do Botafogo acabou cortando. Internet fibra mais plano. Controle é com a Desktop Mais, sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br, confira. E vem Macaca de novo, domina já, atenção contra 2 contrários, com seu corpo azul ele protege, entrega para Pacheco pelo setor direito do campo. Pacheco viu que estava tudo cercado, já tocou aqui atrás, recomeça com Wanderson. Wanderson serve ao goleiro Diogo Silva, que hoje joga inteiro de vermelho. Ele abre a bola curtinha à frente para o Emerson Santos, recolheu na perna direita. Denilson vem para cima dele da marcação, ele prefere o corte, corta bem, abre lateralmente a bola com o Arthur, lado esquerdo do campo, pega ele perna canhota, levanta para o contra-ataque, botou no pela ponta esquerda, atenção, Toró dominou, vai para cima, esqueceu a bola, voltou para pegar e quando voltou já tinha feito o desarme o Wanderson, aliás o Marcelo Augusto, tirou dali, já serviu à frente com velocidade, Gabriel Honório, vai para cima, navelou, tem Cassinho pedindo, ele toca pela ponta esquerda, Evandro chega, dominou camisa 18, mas é lateral esquerdo, meteu na ponta para Luiz Miguel, lá vem o Botafogo, a Ponte defende, ajeitou na perna direita, 1, 2 vezes, perde o time, vem no combate, o pé de ferro é ganho pela Ponte Preta, e agora tem a opção do contragolpe, o narrador que se cuida, o jogo vai ser daqueles, hein? A bola pela ponta esquerda, domina por ali o Toró, ele fez a proteção, entregou para quem sabe, entregou para o Elvis, que faz o lançamento daqueles, pela ponta direita, botou o Luiz Felipe para correr, levantou a cabeça, cruzou contra a marcação do Evandro aqui no segundo pau, foi muito forte o cruzamento dele, mas que pecado, a Ponte tá com tudo nos contragolpes, hein, Pepe? Como você bem disse, uma partida lá e cá. Elvis achou uma boa bola virada para o Luiz Felipe, que tentou o cruzamento, mas acabou mandando essa bola forte demais. É falta para o Botafogo cobrar. 4:27, primeiro tempo, falta a primeira do jogo. É lá no setor direito defensivo. E eu vou de novo trazer a informação que eu passei. Comecinho do Concentração com Edu Pinheiro. Esse árbitro aí tem 30 anos. Ele é de Messias, das Alagoas, professor de Educação Física. Apitou a final da Alagoano desse ano entre CRB e Asa. Tem 17 jogos na temporada e mostrou 100 cartões amarelos. 100. 1-0-0. E tem uma expulsão. Ou seja, é uma média de 6 cartões amarelos por jogo. E outro detalhe, ele já apitou 2 jogos do Botafogo da Paraíba esse ano pela Série C. Nos 2 o Botafogo perdeu. Que siga assim essa estatística dele. Agora a estatística que me preocupa é a quantidade excessiva de cartões que esse árbitro marca. Até porque a Ponte tem 12 pendurados, sendo que 7 são titulares. E vem Macaco, Luiz Felipe, ponta direita. Levantou na grande área, escorou de peito. Que coragem do cara, hein?
O Eric deu de peito, empurrando pro Michael Fracaro, o goleiro, quase a ponte de novo. Olha o Luiz Felipe, fator surpresa na ponta direita aí, hein, Pepe? E o Toró já chegava ali pressionando o lateral direito, Eric, quase que rouba a bola e abre o placar para a Macaca. Segue 0-0 no Almeidão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:40, primeiro tempo. Almeidão, João Pessoa, 0, Botafogo, 0, Ponte, Edu. Olha, a Série D de dado, Canindé Portuguesa 0, Misto também 0. Primeiro jogo foi 1-0 pro Misto. A Lusa tem que vencer e pra pênalti vencer por diferença de 2. Limeira, Inter e Marcílio Dias está 1-1. Lá em Santa Catarina foi 0-0 nesse, do jeito que tá, vai pra pênalti. Essa é a Bandeirantes, olha o Botafogo, levantada para a pela direita, sobe Diogo Silva, um tapa nela, ficou apertado, Luiz Felipe, setor direito, perde a bola, volta, recupera, dá de lado a bola soltando para Pachecão, voltou com Luiz Felipe, tem à frente a possibilidade do Lucas Cândido, voltou atrás com Pacheco, um bicão na bola, tira dali, refrigera a Pátria, Ponte Preta, a bola chegou ao Gé, Gé deu ao Elvis, Elvis volta com o Gé naquele passe de 3 dedos que todo mundo já conhece, atenção, chegou, protegeu o Gé na ponta direita, bem na marcação, chegou para tirar o Evandro, até forte demais, se quisesse poderia marcar a falta o árbitro Márcio de Oliveira, a Ponte sim se tá bem no jogo, a Macaca dominou o Toró, Toró deixou de lado a bola para Dudu, ele tem habilidade, passa de 2 contrários, já deixou para Toró, ponta esquerda, levantou na boca do gol, é para fazer, já tocou, defendeu, Michael, o goleiro defende. Ele sobe, cabeceia, mas por azar cabeceou em cima do goleiro que atento fez a defesa, Pedro. É do jeito que ele gosta, bola na área, mas o árbitro Márcio dos Santos Oliveira assinalou falta do Gé, atacante da Macaca, no camisa 18, Evandro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor, versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já está o quarto árbitro, José de Arimateia da Silva, falando com o técnico da Ponte Preta. Já está pedindo alguma orientação para ele, lembrando que o técnico Alberto Valentim também está com 2 amarelos. Ele está pendurado, portanto, para o próximo jogo contra o Itabaiana, sábado, 5 da tarde, aqui no Moisés Lucarelli. Domina os caras, vem para o contra-ataque, Eric bate, bateu no Emerson Santos, vai para fora, é o primeiro escanteio do jogo, é para o Botafogo bater, Pepe. Bela troca de passes entre o Gabriel Honório e também o Eric. O Emerson Santos acabou cortando, primeiro escanteio da partida, Gabriel Honório na bola. Gabriel Honório para cobrança, Diogo Silva abre o guarda-chuva aí, garoto, guarda-chuva aberto aí, Diogão, Honório para cobrança, gol da direita, ele vai partir de perna na canhota, partiu, tomou distância, levantou lá na confusão no primeiro pau, veio um toque de cabeça na zaga da Ponte para desviar do ataque do Botafogo, que vai atrás, insiste em brigar, Igor Maduro domina, ele foi formado na Ponte, dá a bola um pouco mais atrás, Evandro por lá, ele encara a marcação do Elvis, que toca essa bola, coloca para fora, lateral para a equipe do Botafogo bater, vai Evandro para a posição da cobrança, cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Impedimento do ataque do Botafogo. Impedimento do ataque botafoguense, é bola para a equipe da Ponte bater. De abraçar aqui o Carlos Lemos, Matozinho, José Carlos Pereira. Tá dizendo, boa Macaquinho, jogando muito. Também tô gostando, já já o Tigrão vai falar. Robson Vitoriano tá lá em Leme, sempre ouvindo, sempre na paquera da Bandeirantes. O Paulo de Tarso tá dizendo que o delay tá complicado, talvez está acompanhando na TV com o som da Rádio Bandeirantes. Um dia nós vamos ter a internet igualando com o sinal da TV, não vai demorar muito tempo, mas por enquanto tem delay e é pra todo mundo assim, hein, meu amigo? O Santino Martins. Pois não? É só ele colocar na TV aberta, na Bandeirantes Campinas, tanto TV aberta como na NET, aí não tem delay nenhum. É que ele tá vendo no lugar errado aí, tá vendo em streaming. Alô, Santino Martins, está dizendo o seguinte, como sempre, narração nota 1000, parabéns, valeu, Santino. Alô, Nalu Boer. Um abraço para minha mamãe, tá sempre na paquera, especialmente ao meu papai, o Pedrão, amanhã dia dos pais. Um abraço a todos os papais que ouvem a Bandeirantes, os papais integrantes do sistema Bandeirantes, todos aqui da rádio, das rádios.
da TV, do site, da técnica. A todos vocês, um feliz Dia dos Pais. E olha a Macaca aí, vamos lá, Gé! Ele tá como ponta direita praticamente nas jogadas. Faz um break, tocou atrás, atenção, apareceu Dudu, rolou pela ponta esquerda. Vamos lá, capricha, garoto. No cruzamento, Arthur bateu em cima do seu marcador. Fechou bem no comando ali o Eric para tirar. A bola foi colocada para fora, o árbitro já marcou uma saída ou falta, né? Uma das duas. E aproveitou depois na sequência para fazer a troca da chuteira o jogador da Ponte Preta, Pepe. O Dudu foi esperto, acabou matando ali o contra-ataque da equipe do Botafogo e rapidamente ali, como se fosse um pit stop, já se abaixou e trocou suas... O Dudu já parou para trocar o pneu. Talvez vai colocar o pneu de chuva, vai tirar o pneu biscoito. Olha aí quem vem, são os caras. Cassinho tocou essa bola pela direita para Gabriel Honório. Tira a zaga Ponte Pretana. O rebote volta para Elvis, estava sozinho, ele pediu a falta, o árbitro marca em cima dele. Falta para Ponte no campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11:20. Primeiro tempo. Com Elton Grimaldi na mesa de som, com Danilo Capucci no YouTube, na central técnica Leandro Lopes, comando técnico Gil Kleber, equipe técnica Bandeirantes colocando você dentro do Almeidão, eu confirmo, Botafogo e Ponte, 0-0, Edu. Olha, na Série B, começa o segundo tempo lá no Independência BH, América Mineiro 0, Remo 1, e o Emerson, nosso ouvinte lá do bairro São Bernardo, ele faz uma observação pertinente, viu? Como é que o goleiro do Botafogo joga de preto, hein, Roger Williams? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Belíssima observação. Para você que está participando comigo no chat no YouTube da Bandeirantes, deixa o like aí para mim. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que quer participar pelo WhatsApp é 19 97102-1493, 19-97102-1493. Elvis lançou na ponta direita, vamos lá, neguinha, atenção, chegou inteirão pro jogo, Dudu por ali, ele faz a proteção pelo setor direito, é Pacheco, digo, ele vai devolver a bola para Luiz Felipe, se encontra com seu adversário. A bandeira marcou o tiro de meta, ele ficou pé da vida, até quer partir para cima da bandeira, tanto que o árbitro vai adverti-lo, hein? Muito exagerado esse tipo de reclamação e ele já tem amarelo, tá pendurado inclusive, Pepe. Luiz Felipe é um dos 7 titulares da Macaca que está pendurado e após a assistente número 2, a Fernanda Félix da Silva não assinalar o escanteio para a Macaca, faltou ele ir para cima dela, Roger. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fala aí, Tigrão, e o jogo no seu começo? O jogo tá bom, hein, Tiger? Bom jogo, só que nesse último lance aí, o Luiz Felipe não pode ter essa atitude com a Fernanda. E a Fernanda também não pode ficar tantos anos sem ir no oftalmologista, né? Ela tá cega. Escanteio pra Ponte. Então não justifica a atitude do Luiz Felipe. Mas ela tem que atualizar a lente, né? Senão também não funciona. Olha o Botafogo. Pelo setor esquerdo do campo, Evandro trabalha a bola por ali, já tem bastante gente na grande área. Ele era para cruzar, não cruzou, tomou um xingo do Pisa. Tocou a bola mais atrás para o Wendel, chegou o zagueiro, rolou na ponta esquerda, Igor Maduro chegou ali de fundo, vai cruzar para o segundo pau. Onde está o Cassinho? Forte demais essa bola. Nem que o Cassinho tivesse 8 metros. Vem na tentativa de recuperação, Eric não consegue, a bola saiu, bandeira da lateral para a equipe da Ponte bater. Pois não, Tigrão. Só falando um pouquinho do jogo, a Ponte em alta rotação, a preocupação que a gente tinha de que o time fosse fazer um joguinho daquele jeito de que tá tudo atrasado, vamos lá, só para cumprir a obrigação. Não, a Ponte tá guerreando, tá bem no jogo, tá todo mundo pilhado, acho até que as 3 letrinhas chegaram. Sabe quais são elas, Roger? É, a letrinha que eu adoro. Aliás, eu ganho pelas 3 letrinhas aqui na Bandeirantes. Quem sabe agora? Já domina pra fazer o gol. Quem sabe? Escorregou, voltou na raça, tenta bater a carteira do Thalisson. Thalisson aí é vida dura. Tem uma jamanta ao seu lado, ele tira a bola. Ele assustou. Ele olhou, ele viu o tamanho do Gé. Onde tá virado o nariz, deixa eu chutar, chutou e botou pro mato aquele campeonato, lateral pra equipe da Ponte bater, lateral pra Macaca bater, a Macaca aguerrida hoje, abraçando aqui o Humberto Torres, boa tarde Roger, funcionários que não recebem salários em dia não rendem os trabalhos como deveriam render, boa transmissão, valeu Humberto, eu concordo com você.
Maringá também, o Bianor, todo mundo, essa galera toda comigo. Deixa o like que eu vou registrar para quem tá deixando o like para mim. Este é o eletrônico da Bandeirantes. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Esse som ao fundo é o som do estádio. São os microfones, os booms da Bandeirantes lá na Paraíba, no Almeidão, já que a Band está transmitindo também essa partida com Carlos Batista, a Band com o Batistão, com o Gleger, com o CH, e aqui está a Rádio Bandeirantes e o som ambiente do estádio Almeidão. Aí, ó. E nós estamos pegando bem a captação do Banco do Valentim, ó. E o Evaristo pisa, grita pra Dedéu, hein, meu? Oh, mas como grita o Evaristo, hein? Olha lá, vai dar cartão amarelo o árbitro. Me parece que é pro Marcelo Augusto. Eu avisei que esse cara gosta de amarelo, Pepe. Você avisou ainda no concentração. O Marcelo Augusto deu uma pegada no Gé, sem bola. O jogador da Macaca ainda está caído no chão. E o árbitro vai lá conversar com o atacante Gé. Pergunta é a seguinte. O Marcelo Augusto chegou-lhe a porrada no Gé, por trás. Olha lá. Só faltou quebrar a perna. O juiz deu cartão amarelo para ele. Mas não deu a falta no lance que não teve vantagem? Que porra é essa? Se tivesse passado muito tempo, né? Mas foram 2, 3 segundos depois, né? Não respeitou a vantagem para a equipe da Ponte. Deveria ter voltado o lance porque não houve benefício para Macaca. Vamos lá, Macaca, daqui a pouco o giro. Dudu tenta ir pra cima, preferiu corte por dentro, que era o pior momento. Aí tinha alguém parado lá e roubou a bola. Já retoma o Botafogo, 17 minutos. Primeiro tempo. Brasileiro Série C, 16ª rodada. João Pessoa, Almeidão no placar da Bandeirantes é este. Botafogo 0, Ponte Preta também 0, Edu. Ainda a Série C, primeiro tempo em Caxias e Caxias ABC 0-0, 19h30. 19h30, Guarani Ipiranga com o Leandro Borges aqui na Band. Bandeirantes. Agora tá explicado, o Tigrão. O professor Darcy, ele manda uma mensagem aqui, ó. Alô, Roger, o Paulo de Tarso que escreveu sobre o delay, ele tá no estádio, em loco. Agora eu entendi. O cara tá lá e ouvindo a Bandeirantes. E vem os caras, Denilson, atenção, arrisca de longe. Nosso goleiro falhou, que frango do Diogo. Denilson. Gol do Botafogo. Essa não merece nenhum gol plástico. Não merece gastar a voz para o tamanho da falha homérica de Diogo Silva. Um frangaço, um piruzaço, indefensável. A bola era defensável. Quem não tem defesa no que fez foi Diogo Silva. Denilson não perdoa. Ele marca. Ou seria Diogo Silva marca, porque ele bota a bola pra dentro. Um frango homérico. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte Preta. Frangaço aos 18 minutos de jogo no primeiro tempo, Pedro Piscinato. Gol do Denilson de longe. Diogo Silva acabou aceitando um chute ali despretensioso do camisa 99 da equipe do Botafogo, que marca seu segundo gol com a camisa do Belo. Olha a Ponte, domina na grande área para empatar. Boa girada, vai fazer um golaço. Toró defendeu, Michael Fracaro mete para escanteio. Reação da Ponte foi imediata, hein? Pepe. Um bom cruzamento do Luiz Felipe. Toró teve a calma de dominar no peito e tentar ali quase que um voleio. O goleiro Michael Fracaro acabou mandando para escanteio. Elvis está na bola. Elvis vai para a cobrança do escanteio.
Escanteio pra Ponte, gol da esquerda como se fosse no Moisés Lucarelli, o gol do placar eletrônico, gol do Portão Monumental. Elvis vai pra cobrança, zagueiros na área, Gé também muito marcado de perto pelo Igor. O Igor não desgruda dele, parte Elvis, levanta a bola na confusão, subiu o Wendel, meteu pra trás contra o Patrimônio, a bola já tinha saído, o escanteio agora do outro lado é mais um, o segundo escanteio consecutivo em PP. Dessa vez do lado direito, o zagueiro ali da equipe do Botafogo está caído, o camisa 20, o Thalisson, enquanto o Elvis se prepara para fazer a cobrança do outro lado. Ô Paulo, eu que sou pé frio, ô seu danado, você tá aí, o pé frio sou eu? Ó a defesa que o Diogo Silva, o peru que ele engoliu, pé frio sou eu. Ah, vai te catar, Paulo. Parte Elvis pra bola, levantou no segundo pau, subiu de novo. Wendel pra tirar dali. Rebote volta pra Neiguinha aqui pelo meio de campo. Luiz Felipe tenta ajeitar pela ponta esquerda. Há um pé que corta no meio do caminho, colocando essa bola pra fora. É lateral pro Botafogo, pra Ponte Preta bater lá na ponta esquerda. Arthur vai tomando distância. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso o tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21, primeiro tempo. 1 pra Ponte. Frangaço de Diogo Silva. Aliás, 1 pro Botafogo, né? 1 pro Botafogo. Frangaço de Diogo Silva, 0 pra Ponte, Edu. 18h30, hein? Tem São Paulo e Vitória, Bragantino e Inter de Porto Alegre, no Maracanã tem Flamengo e Mirassol. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 21h30, e aí, Tigrão? O que aconteceu aí com o nosso goleirão Diogo Silva, hein? Um dos piores do ano, hein? Um dos piores frangos do ano, hein, Tigrão? Segura aí que os caras vêm de novo, segura aí. Lá vem Gabriel Honório, tocou essa bola pela direita. Cassinho, dominou, ajeitou, pode bater, rolou, ponta direita. Eric chegou, engatilhou, levantou no segundo pau. Caiu na grande área, Luiz Miguel, pediram pênalti, o árbitro não deu, a Ponte tenta descer para o contragolpe. Fala do lance do gol aí, Tigrão. Ele viu que era uma bola muito fácil, ele foi meio desajeitado. Fez um movimento errado. E depois ele fez uma sinalização para os companheiros que a bola veio rodando. Assim com a mão, ficou rodando o dedo assim. Veio rodando e tal, mas foi um baita de um frango, foi um Chester. Foi um Chester de Dia dos Pais, né? Aquele peitão, né? Piruzaço. É um frangão mesmo, assim, daqueles homéricos. E é uma pena, porque a Ponte estava bem no jogo, o Botafogo estava saindo, o jogo estava legal, agora o Botafogo já se fecha, né? Agora o Botafogo, o Evaristo puxa as linhas para trás. Agora a Ponte já vai ter aquela imensa dificuldade que ela tem para penetrar de quando joga em casa com o adversário postado atrás. Então muda o planejamento do jogo, uma pena. O Diogo Silva tem todo o crédito do mundo. Mas nós não podemos analisar o campeonato aqui. Aqui está em análise esse jogo e até agora ele é o vilão. Não poderia ter ido para a bola com essa falta de planejamento. Tomou a decisão errada, estava todo torto, pegou, tentou encaixar e a bola foi para dentro do gol. Baita de um frango. A Ponte precisa empatar o jogo no primeiro tempo para voltar a botar o panorama de quando estava 0-0 com o Botafogo saindo e dando espaço para a Ponte contra-golpear. Esse é o detalhe. Mas agora a dificuldade é muito grande, a subida é íngreme para a Ponte tentar reverter. Esse é o Tigrão e a Ponte vem. Elvis de prima, abre da ponta esquerda, já domina. O matador vai pra cima, domina o camisa 9, sacolejou na frente do Augusto. Chegou linha de fundo, cruzou pra trás. Quem tá no segundo pau? Ninguém. Já apareceu, agora vai chegar empurrando o seu adversário e faz a falta. Levanta as mãos aos céus. Não concorda com a marcação, mas tá marcado falta de ataque, PP. O Elvis, camisa 10 da Macaca, acabou empurrando o Igor Maduro e o árbitro Márcio dos Santos Oliveira, que estava bem próximo ao lance, marcou falta para a equipe do Belo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Macaca vem de empate no derby contra o Guarani pelo placar de 1-1. Botafogo vem de derrota 2-1 para o CSA com gol
de pênalti nos acréscimos. Doeu demais essa derrota para o Botafogo. São 2 derrotas seguidas para o Botafogo. Belo da Paraíba. Rasga aqui atrás. O zagueirão tirou dali. Lucas Cândido coloca essa bola tão forte que ela saiu em tiro de meta para o goleiro Michael Fracaro fazer o tiro de meta. Ele já levanta a bola para Evandro do lado esquerdo do campo defensivo. Empurra a bola para Luiz Miguel. Vem buscar aqui atrás. Tentou tocar a bola para Cássio Gabriel. Não consegue. Retoma a posse da bola o time da Ponte Preta. Mas erra o passe o Pacheco. Deu errado a Lucas Cândido. Os caras se aproveitam e desce para cobrar ataque. Thalisson dominou. Atenção. Abriu a bola pelo setor direito. Gabriel Honório vai para cima. Tá na frente dele o Arthur. Bota o corpo à frente na experiência. Deixa o cara aí pro solo e sair com bola e tudo. Tiro de meta para bater o goleirão Diogo Silva. E depois o lance do frango. Vai pegar na bola talvez pela primeira vez, né, Pepe? Isso mesmo, o Diogo Silva ali que aparentemente se recupera ainda do gol tomado. Já cobrou o tiro de meta, sai tocando na zaga defensiva da Macaca. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. A Ponte que perdeu as suas últimas 2 partidas fora de casa. Por enquanto tá 1-0 pro Botafogo. A Ponte, que era a visitante mais indigesta, tá perdendo esse rótulo por enquanto, nesta que é a fase mais aguda e decisiva da competição. Com 27 pontos, segunda colocação. Botafogo por enquanto vai chegando a 19, vai dando uma aliviada em termos de rebaixamento. A Ponte mesmo assim tá bem na fita, mas é que vitória hoje praticamente classificaria a Macaca matematicamente para a próxima fase da Série C. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Anderson domina, setor direito da zaga, empurra a bola para Pacheco. Vem buscar o Pachecão, depois a saída. O lateral direito, titular da Ponte, não tá feliz, pediu o boné, vai sair. E o Pachecão, eu sempre gostei dele, nunca negou fogo o Pacheco. Essa é a minha opinião. Volta a ser titular da lateral direita da Ponte. E agora o passe mal feito pela ponta esquerda para Arthur. A Ponte começa a dar passes errados. Começa a ceder bola para a equipe da casa. O levantamento acontece para Denilson, autor do gol. 2 na marcação. Uma bola sobra para Lucas Cândido. Bate na bola. Vai passar, vai sobrar com o Toró. Toró deixou para o Elvis. Elvis levantou a frente para Gé. Fez o pivô, viu passando na direita. Atenção, Luiz Felipe é para ele. Pacheco vai passar no comando. Luiz Felipe prende a bola. Agora sim tocou para Pacheco. Já foi para a grande área. O Gé também tá por lá para receber. Ele recebeu fora da grande área, empurra a bola curta para Lucas Cândido, fez a girada, lado esquerdo vai passar a cabeleira esvoaçante do Arthur, levantou na grande área, tirou a zaga, voltou pro Elvis, passou entre as suas pernas. E aí na sequência faz o strike o Dudu. Não é o Dudu não, 27 é o Luiz Felipe, cartão amarelo para ele, o árbitro chora para dar um amarelinho, mas os caras ajudam também, hein, Pepe? Luiz Felipe que chegou atrasado ali, acabou pegando o Thalisson. Luiz Felipe era um dos 7 pendurados da Macaca e desfalca a Macaca no próximo compromisso diante da Itabaiana no próximo sábado. Eu falei, escalaram um árbitro que tem 102 cartões amarelos agora no ano. A Ponte com 420 pendurados, pode esperar. Vai remendada contra o Itabaiana. No Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta! Às 19h30 hoje tem Guarani e Ipiranga com Leandro Boles. 2 jogos, os 2 de Campinas jogam. A Bandeirantes transmite. Domina a Toró pela ponta esquerda do que foi dominar. Chegou bem na marcação, botando essa bola pra fora, expulsando o perigo dali o camisa 22, Eric. Bola sai, arremesso lateral pra bater o time da Ponte Preta. Pra você que ligou o rádio, ligou a internet, o YouTube agora. Ponte joga inteira de branco com a faixa branca no peito. O time do Botafogo inteirinho de branco. Este é o 5º sinal, marcando 5h30 da tarde, hora esportiva do Brasil. Quer trazer algum detalhe, Pepe? Não? Não, foi escanteio, não foi lateral. Ah, foi escanteio? Foi escanteio. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado. O Elvis está indo pra bola já, se prepara para a cobrança. Que seria do narrador sem os repórteres, hein? Meu Deus. Vai Elvis pra cobrança. Já posiciona bem a bola dentro do quarto de círculo.
fotógrafo ali atrás já tá com guarda-chuva, sinal que a chuva voltou mesmo que mansamente. Partiu Elvis, levantou! Corta a zaga do Botafogo, eu acho. E ela foi pra fora em escanteio, Pepe. Eu acho também. Mais um escanteio pra Macaca. Elvis já tá preparado e vem mais bola na área do Botafogo. Demos sorte, hein? Vai Elvis pra bola, levantou, fechada. Sai como um gato, Michael Fracaro pra tirar o goleiro. Ela sai do outro lado e arremesso lateral na ponta direita. Luiz Felipe deixou ela passar. Lateral que Pacheco vai para a cobrança. Já marca de 30 minutos, já marca de meia hora do jogo. E vem ponte de novo. Pacheco levanta de longa distância, botando na grande área. Já ajeitou de cabeça. Ia fazer o gol. Wanderson tira dali. O que é que ele vai marcar? Marcou impedimento. Porque era um lance plástico também para pênalti, eu fiquei na dúvida. Mas ele foi na da bandeira, a Fernanda Félix da Silva que deu o impedimento, Pepe. Ela deu impedimento ainda do Gé na primeira disputa da bola ali dentro da área. A assistente número 2, Fernanda Félix da Silva, marcou impedimento da Macaca. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. Almeidão em João Pessoa. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte Preta num frangaço do Diogo Silva, Edu. Olha, na Série D de dados, segundo tempo em Limeira, Inter 1, Marcílio Dias também 1. Com esse resultado vai pra pênalti no Canidé, segundo tempo de Portuguesa 0, Misto do Mato Grosso também 0. Com esse resultado a Lusa será eliminada. Eu tava falando que é importante pra Ponte vencer o jogo de hoje, porque ela chegaria a 30 pontos, que é o número mágico, né? Das últimas edições, deram a classificação para as equipes que foram para a segunda fase na Série C. E aí, Tigrão, e o jogo? Passamos de 31, tá 1-0 para a equipe do Botafogo. A Ponte aparentemente sentiu o gol, hein, Tigrão? Não é só por ter sentido o gol, né? Mas é a questão do posicionamento do Botafogo, né? O Botafogo agora inverteu. A Ponte é que tomava e saía em velocidade no contra-ataque. E agora o Botafogo recuou. Ele puxou todas as suas linhas para trás. E a gente sabe o quão é complicado para a Ponte ter que perfurar sistemas recuados, sistemas bem postados na defesa. Então a Ponte passou a criar menos, mas sentiu o gol sim. Dudu e Lucas Cândido estão parecendo estagiário de pai de santo. O que erram de passe é uma grandeza. E isso não pode, tem que trabalhar bem a bola. A Ponte fazia um bom jogo, hein? Fazia um bom jogo, tocava, trabalhava, né? Criou oportunidades. Depois que tomou o gol, o Toró poderia ter feito o gol e o goleiro do Botafogo fez uma grande defesa. Mas o jogo mudou. A Ponte agora tem que se expor perdendo o jogo depois do frango do Diogo Silva. Ela tem que se expor. E ela tem dificuldade para penetrar, em compensação se desorganiza atrás. Tem que encontrar um empate urgente, apesar da dificuldade, para tentar tirar novamente o Botafogo da sua zona de conforto, né? Para, obviamente, voltar ela, a Ponte, a ser reativa no contra-ataque. Agora um lance de cartão amarelo em cima do Toró, uma pancada por trás na panturrilha. E o Marcelo Augusto já tem cartão. Então, mas da onde que ele é? Fala pra mim aí qual que é o estado dele. Alagoas. É lá do ladinho. O jogo, né? É. Essa desgraça chamada CBF é isso que ela faz. É isso. Eu cantei a bola antes do jogo. Escalaram um vizinho que amarela demais, sabendo que a Ponte é um time com alta incidência de cartão amarelo. Pronto, tá desenhado aí tudo que eu falei. São 5 faltas cometidas pela Ponte, 3 cometidas pelo Botafogo, 8 faltas no primeiro tempo, 33, falta pra Ponte. Elvis, bate e levanta pelo setor esquerdo do campo, atenção, dominou Toró, levantando a boca de gol, rasga de cabeça Marcelo Augusto, o homem que já deveria estar no chuveiro, já devia estar expulso pelas faltas que fez. Contemporizou o árbitro Márcio dos Santos Oliveira, ele que gosta tanto no amarelo, quando precisa não mostra. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Escanteio foi batido, tirou a zaga dos caras. Tá no bate-rebate no meio de campo, vem um chutão para o campo de ataque, cortou o Thalisson no meio do caminho, colocando essa bola para fora, bateu no Eric. Com aquele cabeção também, não tem como não bater, bateu no cabeção do Eric, foi para fora, lateral, Arthur bate rapidinho, chegou até o Toró, vai para cima, enverga ele, garoto. Isso, puxou na direita, bateu, bate em cima na zaga botafoguense. Olha o rebote, voltou de graça para fazer, Wanderson bateu. Tá impedido de novo. Tá impedido de novo o Wanderson. Pela segunda vez a bola sobra para ele, mas a segunda vez que tá impedimento, Pepe. Wanderson se arriscando ali no ataque, não é muito a dele, é bem verdade, acabou desperdiçando, mas a assistente número 2, Fernanda Félix da Silva, já havia assinalado o impedimento do zagueiro da Macaca. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Esse é o futebol na Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Batista que tá lá na TV transmitindo essa mesma partida também. Aqui Bandeirantes com rádio, com TV, com YouTube, com aplicativo e tudo mais. São quase 20 formas de você nos acompanhar e tem mais. Daqui a pouco tem 7h30 da noite, Guarani e Ipiranga com Leandro Boles pra você. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35-28. Primeiro tempo. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte do Pinheiro. Olha, Brasileirão, 18h30 tem Flamengo e Mirassol, Bragantino e Inter, São Paulo e Vitória, 20h30 Fortaleza e Botafogo, 21 horas Bahia e Fluminense. Alô, torcedor convocado pelo Batista, estamos nós empunhando mais uma vez o forte microfone do Rádio Esportivo do Brasil aqui na Bandeirantes. Tem aquele amigo lá do interior que faz a própria vinhetinha? Tem, não tem? O Manuel Zaidan, filho do mestre. Filho do mestre também faz a própria vinhetinha? Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Tiro de meta para bater o time da casa, tiro de meta para o Botafogo bater. Nesse momento o Ponte tem 57% de posse de bola. 2 chutes a gol para o Botafogo, 1 para a equipe da Ponte. 5 escanteios teve a Ponte contra 1 do Botafogo. O ataque da Ponte teve 2 impedimentos contra 1 impedimento no ataque do Botafogo. Foram 45 passes de ataque da Ponte, 35 do Botafogo. O que quer dizer, meus amigos, que a Ponte Preta tem mais campo, tem mais porte no jogo, atacou mais, buscou mais, tem mais posse. E o Botafogo dá pra cravar, ô Tigrão. Só fez o gol porque achou o gol na falha do Diogo. É isso, os números que eu acabei de passar traduzem esse primeiro tempo de um certo domínio da Ponte. Daqui a pouco você fala que o Denilson vem. De novo a Ponte está jogando errado. Olha os caras aí, de novo, pra fazer mais um e fez. Luiz Miguel. Gol! Do Botafogo da Paraíba. Luiz Miguel, camisa 25, ele não perdoa, ele marca. Ponte perde a bola na saída. De novo, hein, Ponte? De novo, que mamãe, hein, Macaca? Amanhã é dia dos pais, mas a mãe é a zaga da Ponte. Saída errada da Ponte. Se enrosca todo o Dudu. E aí, meu, ela chegou pro Denilson. Denilson rolou pro Cassinho. Cassinho com o Luiz Miguel. E aí, Miguel pro fundo do gol. Fatal, letal. Botafogo 2-0 no momento que a Ponte, eu trazia os números, dominava o jogo. O primeiro gol foi dado pelo goleiro da Ponte. O segundo foi um presente, entregar a paçoca pro ataque do Botafogo. Aí fica difícil, hein? O que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. Já pensando no Dia dos Pais de amanhã, a defesa da Ponte começa a distribuir presentes para o Botafogo. Luiz Miguel, camisa 25, marca o seu segundo gol nesta Série C. 2-0 Botafogo, que vai chegando exatamente aos 19 pontos nesta Série C. Roger. 38, reta final do jogo e a Ponte tem mais um escanteio. Do meio pra frente, a Ponte tá jogando bem, tá infernizando, tá criando. Os números mostram.
Mas lá atrás hoje tá um desastre, meu irmão. Escanteio porque o Wendel já tinha saído quando ele tirou de perna esquerda. Escanteio para bater o Elvis, camisa 10. De lá para cá, atenção. Vai para a cobrança, perna direita, parte, levanta, sobe de cabeça para afastar o Marcelo Augusto, coloca para fora, bota na estatística, mais um escanteio para Ponte, PP. Mais um escanteio para Macaca e o zagueiro Marcelo Augusto fica caído ali no chão, reclamando que foi empurrado pelo Wanderson, também camisa 34, mas o árbitro já mandou o Elvis cobrar o escanteio. Mais um escanteio para a equipe da Ponte Preta, 39 minutos. A grande área tá uma confusão, parece a Bolsa de Valores de São Paulo. Vai Elvis, pra bola, levantou, vai sobrar pra Toró, dentro da área, ajeitou pra Lucas Cândido, contra dois contrários, fez a puxada, entregou Toró na ponta esquerda, bateu de perna direita, levantou no segundo pau, e com fracaro sobe pra tirar, sai da área pra receber o Elvis, pressão total da Ponte, coloca na grande área, já tocou de cabeça, à esquerda a bola saiu. A bandeira marca que a bola saiu, é tiro de meta. Antes do giro do placar, e aí Tigrão, mais um gol do Botafogo, mais uma paçoca entregue pela zaga Ponte Pretana, hein, Tigrão? O problema é que o Dudu, ele acha que ele é o Clodoaldo Tavares Santana. E ele é apenas tão somente o limitadíssimo Dudu. Errando o passe o tempo todo, né? Às vezes dá a impressão que está desfilando na Marquês de Sapucaí e tal, pisando na ponta dos pés. E aí recebeu uma bola com a defesa saindo. Tem que tocar rápido, tava de costas. Perdeu a bola, defesa desarrumada, bola bem trabalhada pelo Botafogo. E aí nenhuma culpa do goleiro, bola na bochecha da rede. Castigo pra Ponte, mas é a mãe do ano, hein? 2 gols doados, nem o Botafogo acredita. E a Ponte jogando bem, dentro das suas possibilidades, jogando bem, guerreando, correndo, disputando, mas olha lá. O Lucas Cândido, o Dudu acha que é o Clodoaldo Tavares Santana. E o Lucas Cândido acha que é o Paulo Roberto Falcão. Aí não tem jeito de dar certo, pô. Os caras erram muito passe. Mais uma bola de presente dada pro Botafogo. Ah, mas como que você tá dizendo que tá jogando bem? Tá jogando bem do meio pra frente. 41 e 46. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Gil Kleber já puxa minha orelha. Você narrou o primeiro gol dos caras, não vai ter corte pro YouTube. Eu falei, não narro mesmo. Esse frangão do Diogo Silva não merece um grito de gol aqui na Bandeirantes. Tá louco, uai? Desculpa, Gil, da próxima eu lembro dos cortes. 42, etapa primeira de jogo. O Botafogo fez o gol com o Luiz Miguel agora, mas o impedimento marcado. Juan Luiz Barros da Silva estava com o instrumento levantado. Só que mais uma vez com extrema facilidade. Impedimento do Luiz Miguel, gol anulado. Eu confirmo, 42,5. Primeiro tempo, Botafogo 2. Ponte 0, Edu Pinheiro. Olha a Série D de dados, segundo tempo, Limeira, Inter e Marcílio Dias está 1-1, com esse resultado vai para pênalti. E atenção, no Canindé, gol da Portuguesa Lohan. 34 segundo tempo, Portuguesa 1, misto do Mato Grosso 0, com esse resultado também vai para pênalti no Canindé. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 43 minutos. Esse impedimento do gol aí, não sei não, hein? Luiz Miguel partiu, na minha opinião. Mesma linha, não tem VAR na Série C, fica difícil ter uma prova final. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Muita gente protestando aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Protestando contra a diretoria da Ponte. Tem gente falando que o Eberlin finge que paga, os caras fingem que joga. Domina Luiz Miguel, vai pra área. Contra a marcação do Pacheco, caiu, torcida pede pênalti, o árbitro mandou seguir. É contra-golpe pra Ponte. Já domina, vai pra cima. É desarmado pelo Thalisson. Que tira esse menino, é ligeiro esse volante aí. Thalisson chegou, tirou, colocando pra fora. Arremesso lateral pra Macaca bater. 43 e 54, estamos
Com 17 horas e 45 minutos, marcou o quinto sinal. Esta é a hora esportiva do Brasil. E você ligado no Timaço do Batista, 85,7. Esta é a Bandeirantes. Rompendo barreiras pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas e pelo seu tocador de rádios preferidos. Seu aplicativo pode ser o TuneIn, o Rádiosnet. Nós estamos em primeiro lugar em todos eles. Domina a Ponte Preta bem com o Wanderson. Tenta de novo levantar para o campo de ataque. E a danada da bandeira já está com o instrumento levantado. A Ponte pode cobrar até lateral, que não tem impedimento lateral, ela já está. Bandeirão levantado lá, hein, Pepe? Até parece que a assistente número 2, a Fernanda, está com o braço engessado para cima. Toda hora, no momento em que o Cássio Gabriel ali, o Cassinho, reclama que foi tocado pelo Pacheco, não, fica pedindo pênalti. Ele faz sinal de roubado. Sim, que o Botafogo foi roubado. Aliás, ele pode ser punido. Ele fez o gesto, aqueles gestos típicos de roubado. Quer dizer, a arbitragem do Márcio dos Santos Oliveira não agrada nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois lados. E o quarto árbitro, José da Silva, levanta a placa de acréscimos. Vamos até os 46 minutos nesse primeiro tempo. Deu um minuto, portanto, internet fibra mais, plano controle. É com a Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. 45:28, já intervalo Bandeirantes. O Edu Pinheiro vai ter muito que conversar com o nosso Tigrão, o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Um primeiro tempo da Ponte, do meio para frente positivo, os números mostram mais 2 gols entregues, um frangaço do Diogo Silva e depois a paçoca entregue pelo Dudu e o gol fácil marcado pelo Luiz Miguel. Mudou os acréscimos. Mudou, vamos lá. Vai para 3 minutos. Alteração dos acréscimos. É falta para a equipe do Botafogo. Cássio Gabriel vai para a cobrança. Diogo Silva. Abre o guarda-chuva aí, garoto. Cassinho levantou. Bola vem fechado, desvia. Acontece no ataque botafoguense e vai para fora, tiro de meta. Diga, Tiger. Quero dizer que esse lance aqui, teve até aquela mão passada, né, com o dedo, tal, uma mão em cima da outra. Sinal de que tá metendo a mão. E pênalti, foi nada, hein? O jogador já chegou dobrando a perna ali, o Pacheco chegou, inclusive abriu os braços e falou, ó, nem encostei nele. Aí se desequilibrou, caiu, não houve nada, absolutamente nada. O outro lance anterior a esse, minutos antes, a Ponte perdidinha em campo depois que tomou o segundo gol, do impedimento, tenho severas dúvidas, mas pênalti não houve absolutamente nada. É isso aí, Tigrão, o nosso VAR. O Valdemir Gomes aqui da Bandeirantes. Alô, Júlio Carvalho, um abraço, João Luiz Galo, alô, Geraldo Chagas. O Bugrino Feiticeiro invadindo a live aqui, alô, Paulo Neves. Humberto Torres, professor Darcy. Alô, Fio. Anderson Luiz Barbosa também, o Otair Lebrão. Tá comigo aqui. Mário. Alô, Mário Fornazier. Obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pelo rádio, pela internet ligada. Essa é a Bandeirantes, trazendo para você as emoções de Botafogo 2, Ponte Preta 0. Tem bola a equipe do Botafogo para bater no campo defensivo, uma falta de ataque da Ponte. Vai Marcelo Augusto para a cobrança, segundos finais para terminar o primeiro tempo. Já vem aí o intervalo. Bandeirantes em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Rocha Autopeças, 33 anos com você. Sicredi, cuida muito bem do seu dinheiro. Aroma das Ervas, acesse aromadeservas.com.br e Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. O alagoano Márcio dos Santos Oliveira apita, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 2 para o Botafogo. Os atacantes Denilson aos 18, num frangaço de Diogo Silva fez. E Luiz Miguel fez também aos 37 na paçoca entregue pelo Dudu. 2 Botafogo, 0 Ponte do Pinheiro. Muito bem, Roger Williams. Alô, Pepe, você me ouve, Pepe? Tá tranquilo? Tá me ouvindo, bem? Edu? Sim, agora tá ok. Uniforme hoje da Ponte, deixa eu ver o chute aí, pingou. Olha, rapaz, o que aconteceu com o Diogo Silva, hein, Pepe? Frangaço, Edu, um dos maiores frangos, um chute despretensioso do Denilson, de muito longe. Diogo Silva acabou aceitando esse peru aí. Qual o uniforme da Ponte hoje, Pepe?
Macaca está toda de preto, uniforme número 2, camisas, calções e meiões, todos pretos, camisa preta com a tradicional faixa branca. E como está jogando a Ponte? Ponte Preta de Diogo Silva com a camisa 12 no gol, Pacheco na lateral direita 28, Wanderson 34 e Emerson Santos 18 como dupla de zaga e Arthur com a 15 fechando essa primeira linha. No meio de campo, um meio de campo aí todo pendurado, Dudu com a 21, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe também estava pendurado, já recebeu o cartão, desfalca a Macaca na próxima rodada 27 e Elvis com a 10. No ataque, Toró 17 e Gé com a 9. No banco... Desculpa, banco? No banco, pois não? Pedro Rocha com a 1, Simon com a 4, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel com a 8, João Gabriel 20, Diego Tavares 35, Léo Kovic 36, Léo Oliveira 55, Kevin 62 e Bruno Lopes 77. Bom, Luiz Miguel então recebeu o amarelo, você disse aí é o terceiro. Quem mais está pendurado? Você falou do meio de campo, mas todos pendurados, tirando o Luiz Felipe. O PP, por favor. Macaca que entrou a campo, dos 11 jogadores, 7 estavam pendurados. Nossa. São eles: Emerson Santos, Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe já recebeu o terceiro cartão, Elvis e Gé. Mais uma vez, Emerson Santos, Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Elvis e Gé, além também do técnico Alberto Valentim. Bom intervalo, viu, Pepe? Valeu, Edu. Eu achei a Ponte cansada, viu? Terminando aí, os caras estão correndo mais, tem esse detalhe também, viu? Mas o Tigrão já comenta, na Série D de dado 46, segundo tempo, finalzinho no Canidé, Portuguesa 1, Misto 0. Lá no Mato Grosso, a Portuguesa perdeu de 1-0. Então no agregado tá 1-1, tá indo pra pênalti, tá? Lá em Limeira é Série D de dado, é mata-mata agora. Na Série D de dado em Limeira tá 1-1. Final de jogo, Inter de Limeira e Marcílio Dias. Lá em Santa Catarina foi 0-0, aqui também tá indo pra pênalti. Lembrando que quem joga também é o Água Santa, joga mais tarde lá no Distrito Federal contra o Ceilândia. Né? Foi 1-1 lá em Diadema, São os Paulistas na Série D de dado. Deixa eu ver aqui, na Série B, nos acréscimos em Belo Horizonte, Independência, América 0, Remo 1, Brasileirão, hoje tem Flamengo e Mirassol, Bragantino e Inter, São Paulo e Vitória, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. Na Série C tem o jogo do Caxias, né? O Caxias é o líder da Série C, joga nesse momento e tá no intervalo. Caxias 0, ABC também 0. Já, Tigrão na fita, intervalo, hein? Botafogo da Paraíba 2, Ponte 0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembra que contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada.
Felipe, participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Só reprisando aqui o gol, na lance logo a 28 segundos. E o Toró teve chance de empatar, hein? Rocha Luiz na narração, vamos lá. E vem Macaca na grande área, Gé, ajeitou perna direita, bateu na rede pelo lado de fora. Com menos de meio minuto de bola rolando, Gé acionado pela ponta, desfere um tirambaço, ela bate na rede pelo lado de fora, Pepe. Antes do primeiro minuto, após boa... Toró defendeu, Michael Fracaro mete pra escanteio. Reação da Ponte foi imediata, hein? Pepe. Um bom cruzamento do Luiz Felipe. Toró teve a calma. Valdemir Gomes. Lembrando que Leandro Borges, Tigrão, vai narrar aqui, 19h30, Guarani e Ipiranga. Um intervalo, seu Tigrão. Ô, seu Tigrão. Oi, seu Tigrão. Ponte, Botafogo da Paraíba 2.0. Seu Tigrão, e aí? Bom, quem vê o placar não consegue, claro que só vê o placar e não viu o jogo, não consegue imaginar ou não consegue concluir que a Ponte foi melhor do que o Botafogo da Paraíba. Agora, o jogo é um castigo, o placar é um castigo para a Ponte, sim. Mas há um castigo merecido porque a Ponte falhou. E o Botafogo não tem nada com isso. Na primeira, um peru inacreditável do Diogo Silva. E depois a Ponte saindo, tomou o gol, o jogo estava equilibrado, a Ponte criou a chance para empatar. Teve as melhores chances do jogo, teve um grande número de escanteios, dominou o jogo e cometeu a segunda falha. Então, 2 doações, 2 bolas na caçapa da Ponte. 2-0, inquestionável, indiscutível. E aí, o que acontece? A Ponte começou o jogo num ritmo bastante forte, indo para cima, inclusive com 30 segundos. Uma bola muito bem metida pelo Elvis, que estava a fim de jogo, para o Gé, meio que de ponta direita. Ele veio fazendo a diagonal, levantou a cabeça, olhou o gol dali, ele costuma fazer. Bateu e ela passou lambendo. Beliscou a trave e bateu na rede pelo lado de fora, naquela parte lateral da rede. E a gente percebeu já pelos primeiros movimentos que o time da Ponte estava elétrico, que toda essa questão salarial, os problemas aí de bastidores, não estavam influenciando, que a blindagem foi bem feita. E a Ponte continuou com um ritmo forte, indo para dentro, tomando a iniciativa. Só que o Botafogo, com a bola, também tratava de atacar a Ponte. E por que ele tratava de atacar a Ponte? Porque tem obrigação, ele está ali muito próximo da zona de rebaixamento, vem de 2 derrotas, teria que ganhar o jogo de qualquer maneira. Então ficava bom para a Ponte, porque ela jogava bem, e quando não tinha a bola, o Botafogo ia para cima, o Botafogo subia as linhas e não produzia, apesar de se posicionar ofensivamente. E aí a Ponte com a bola, logicamente que tinha velocidade, tinha verticalidade, tinha uma variação de jogadas pelo lado direito, com uma dobra entre o Pacheco e o Luiz Felipe. Tinha pelo lado esquerdo uma outra dobra com o Toró e o Arthur. Interessante o sistema de jogo da Ponte. Só os volantes errando muitos passes. Aliás, ambos acham que jogam mais do que jogam. Às vezes parece mais passistas do que jogadores de futebol. Mestre Sala, sabe? Vira para lá, circula, faz evolução. Futebol é mais simples, né? São 2 canhotos,
Eu acho que tem qualidade, mas o problema deles, e eu vou falar o nome aqui, Dudu e Lucas Cândido, às vezes eles acham que jogam mais do que jogam, ou que estão disputando a Champions League e não uma pauleira das gavetas do inferno da Série C do Campeonato Brasileiro. Então erraram muitos passes. Quando caiu no Elvis, o jogo fluiu, foi bem, belo primeiro tempo do Elvis, Pachecão se apresentando de um lado, Luiz Felipe bem, e a Ponte dominou. O problema é que quando ela sofre o gol, aí o panorama do jogo se inverte completamente. Porque o Botafogo, ganhando, aí ele pega deliberadamente o contra-ataque para ele. Ele passa a ser o reativo da vez. E a Ponte, quando tem um adversário que está jogando com linhas baixas, e a gente vê muito isso no próprio estádio Moisés Lucarelli, ela tem muita dificuldade de penetração. E foi isso que aconteceu. Mesmo assim, o time combalido, meio que abalado pelo gol que tomou, do jeito que foi, num peru inacreditável a 18 minutos do Diogo Silva, chute despretensioso, pegou mais o chão do que a bola do Denilson, mas ela bate um pouquinho antes, faz o movimento errado, toma a decisão errada o Diogo, depois ele sinaliza que a bola veio rodando, mas ele foi tentar encaixar, estava todo torto, parece que não conseguiu chegar na posição correta, e ela escapa dele e vai para a rede. Quer dizer, bateu no chão, ele foi tentar encaixar, soltou para dentro do gol, uma vergonha. Negócio horroroso. E isso para um time que estava jogando bem, e que estava tentando o contra-ataque, e que estava tentando, inclusive, pegar o adversário um pouco mais aberto, porque o Botafogo também saía. Toma o gol, o Botafogo volta, aí a Ponte teve mais dificuldades. Mas ainda continuou dando mostras de que poderia encontrar um empate ainda no primeiro tempo. Inclusive teve chances para isso e jogou mais do que o seu adversário. Aí vai sair jogando, bola para o Dudu, isso já a 37 do primeiro tempo, e o Dudu perde a bola com a defesa saindo. Por causa daquele negócio de achar que ele tem um imã nos pés, que a bola cola no pé dele, que ele é o Clodoaldo Tavares Santana, contra a Itália em 1970, que sai passando o pé em cima da bola, desmonta toda a marcação da Itália numa final de Copa do Mundo, dribla 6 italianos, humilha. Não é assim. Dudu é um jogador operoso, tem que ser mais simples. Eu gosto do futebol do Dudu para a Série C do Campeonato Brasileiro, nada mais que isso. Quando ele achar que está na Champions League, ele faz o que fez. Desatento, foi tentar fazer um drible, perdeu a bola, a defesa estava saindo, ela foi tocada para o Luiz Miguel, que bateu de chapa, lado esquerdo de ataque, já próximo do bico da pequena área, aí tirou do Diogo Silva, que nada pôde fazer, ela bateu na lateral, na bochecha da rede, gol da equipe do Botafogo, 2-0. E aí agora, meus amigos, ficou muito difícil, porque a Ponte, quando tomou o primeiro gol, ainda se manteve organizada. Quando tomou o segundo gol, sentiu demais. Entrou em desespero. Passou a errar passes mais do que estava errando antes de tomar o segundo gol, especialmente com os seus dois volantes. E aí ficou complicadíssimo. Acho que se a Ponte encontrar um gol aí logo na largada do segundo tempo, ou pelo menos até 20 minutos, ela tem uma possibilidade de reagir e, quem sabe, voltar da Paraíba com pelo menos um ponto conquistado. Mas ficou extremamente difícil, porque o Botafogo agora vai jogar atrás e vai explorar o desespero da Ponte e vai explorar, obviamente, os contra-ataques e vai explorar também essa deficiência que a Ponte tem de jogar e de encontrar espaços contra um adversário que está fechado, contra um adversário que está com linhas baixas. Então, está fadada a perder o jogo, tem todo um tempo, gostei da disposição dos jogadores, gostei da atitude, mas a Ponte é castigada pelos seus próprios erros. Paga um preço extremamente caro por duas falhas individuais. A primeira, grotesca, do seu goleiro, que é muito bom e tem muito crédito, e a segunda, do seu volante, que acha que joga mais do que joga
Tô falando do Dudu. Eu tiraria os 2 volantes. Os 2. Mas sem pestanejar. Sem sombra de dúvida. Eu viria com o Rodrigo Souza e com o Léo Oliveira. Que os volantes da Ponte, eles não dão opção. Eles marcam mal e não fazem a bola chegar com qualidade à frente. Então eu trocaria os 2 no intervalo. Daqui a pouco o PP confirma se tivermos mudança ou não no time da Ponte. Mas a grande verdade é que agora a ladeira é muito íngreme e a Ponte terá que ter muita força para conseguir escalar essa ladeira de imensa dificuldade, já com um passivo de 2-0 contra, muito perigoso e muito difícil de ser desmanchado. Roger Williams. Obrigado, Tigrão. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Série C, 16ª rodada, bola rolando em João Pessoa e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. A chuva aperta, agora desaba de vez. Muita chuva no Almeidão em João Pessoa. Nós tivemos alterações já. O Pedro Piscinato vai confirmar pra gente. Já vi que tem em campo 35 na Ponte, né? O 35, Diego Tavares, e também o 55, Léo Oliveira, já entraram em campo. O Lucas Cândido ainda segue. Pelo que parece, saiu o Dudu com a 21 para a entrada do 55, Léo Oliveira. E também saiu o amarelado Luiz Felipe para a entrada do Diego Tavares. Já confirmo para você, Roger. É 55, Léo Oliveira, né? Isso, e teve alteração no Botafogo também. Saiu o Marcelo Augusto, 34, zagueiro, já estava amarelado. E entrou o 28, Balardim. Então no Botafogo saiu 34, Marcelo Augusto, para a entrada do 28, Balardim. Balardim, sangue novo no Botafogo. Diego Tavares, 35, e Léo Oliveira, 55. Sangues novos na equipe da Ponte. É isso mesmo, ó. Saiu o Dudu para a entrada do Diego Tavares e o Luiz Felipe saiu para a entrada do Léo Oliveira. É isso mesmo. Dudu com a 21 deu lugar a Diego Tavares, 35, e Luiz Felipe, amarelado, 27, deu lugar a Léo Oliveira, 55. Esse Tigrão é demais, ele cantou a pedra. Saca o Dudu, saca o Luiz Felipe, que não deixa de ser volante também. Lucas Cândido permanece, talvez pela característica mais defensiva, né, Tigrão? Mas eu tiraria o Lucas Cândido e não o Luiz Felipe. Eu não gosto de treinador assim, que não é ele que faz a substituição, e sim o cartão amarelo. O Luiz Felipe estava bem no jogo. Era trazer o Luiz Felipe por dentro, tirar o Lucas Cândido. Agora ele estava com 3 volantes, fica com 2 só. E o Dudu, né? Aquele negócio de passista não serve, né? Para futebol é outro esporte. Falta pros caras, ponta direita, 2 na barreira, parte o levantamento, Eric na confusão, ninguém chega. Há um toque de mão do ataque do Botafogo. Falta de ataque pra sorte da Ponte, que aquela confusão, gramado molhado, sobe água pra todo lado, o goleiro não tava vendo. Essa aí mandou bem o árbitro, pelo menos pra Ponte, hein, Pepe? Márcio dos Santos Oliveira assinalou um toque de mão ali do camisa 99 do Denilson, no momento em que chove muito na Paraíba, campo muito pesado, Roger. Chove demais no estádio Almeidão em João Pessoa, que fica no bairro Cristo Redentor. E ó os caras, vem aí, ninguém tirou, ele vai entrar na área, Gabriel Honório. Ó, o time da Ponte tem que acordar na sua cozinha, cara. Quase que ele sai frente a frente, o Diogo Silva saiu corajosamente, Pessinato. A defesa da Ponte Preta agora, por falta de estar mais ligada no jogo, contou com o campo prendendo a bola ali, e o Luiz Miguel acabando perdendo, o Gabriel Honório, melhor dizendo, perdendo a passada, e a bola ficando tranquila para o Diogo Silva. A Macaca tem a posse. Tem a posse da bola, vem com o Wanderson. E aí, ó, pois a pataquada foi do Pacheco, que deu passe errado e virou contra-ataque. Olha como erra passe a Ponte. E depois o Arthur, que era o dono do lance, tinha toda a visão panorâmica do que precisava fazer, que era chegar à frente e dar um chutão para a lateral. Ele desiste do lance e deixa na podre
o Diogo Silva com o atacante paraibano. E o Diogo fez um milagre ali. Abriu a perna, a bola bateu no joelho dele, senão estava 3-0. Então a Ponte tem alguns jogadores que a torcida também não aguenta mais. O Arthur é um deles. 4 minutos e 29, bate na bola, levanta o time do Botafogo para o câmbio de ataque, o goleiro Michael Fracaro. Bola foi muito forte e sai arremesso lateral que vai ser cobrado pelo Pacheco. Primeiras movimentações do segundo tempo. Bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes e também na TV Bandeirantes. Batista está transmitindo TV aberta para você. De novo a Ponte erra na saída, vem para cima Cassinho, erra o passe na ponta esquerda. Estava esperando o Gabriel Honório. Agora dá-lhe contra-golpe, dá-lhe Ponte. Vamos lá, Macaca, capricha. Errou o passe o Tavares e vem de novo o time da casa. Vai fazer o passe lateral, encontrando pelo meio o Igor Maduro. Abre pelo setor esquerdo do campo, arredondando o lance para Luiz Miguel, autor do segundo gol. Prende na marcação dele, para cima dele o Pachecão. Forçou a Ponte para a roubada de bola e conseguiu. Agora acelera no contragolpe. Vamos lá, Macaca. Tavares, ele chegou pelo setor direito, passa bem no seu contrário, vai levantar na boca do gol. Estica a perna, o Wendel, o capitão dos caras, para ficar soberano no lance e sair pro jogo. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5:30, segundo tempo. Almeidão, João Pessoa, 2, Botafogo 0, Ponte do Pinheiro. A Inter de Limeira está classificada, marca aos 49 de falta. Cadu, Inter 2, Marcílio Dias 1, lá foi 0-0. A Inter vai para as oitavas de final. E no Canindé terminou Portuguesa 1, Misto 0. No Mato Grosso foi 1-0 para o Misto, no agregado 1-1. Nesse momento, pênalti no Canindé. E o Misto, por enquanto, vai vencendo nos pênaltis 3-2. Bandeirantes. Olha o Gé, dominou na esquerda, contra dois contrários, estica a perna, Thalisson, faz a alavanca e derruba o 9 da Ponte. É falta pra Neguinha na ponta esquerda, Pepe. O Gé foi ali trombando, meio caindo, mas conseguiu a falta. Um lance de perigo para a Macaca. E o Elvis, camisa 10 da Ponte Preta, já se prepara para a cobrança. A Ponte chega a 61% da posse da bola nesse momento. Domina o campo o time da Ponte, mas perde o jogo pelo placar de 2-0. Pra você ter uma ideia, são 7-1 escanteios pra Ponte. A chuva tá forte demais. Se fosse lá nos Estados Unidos, com essa chuva aí, não tinha jogo por um mês. Falta pra Ponte. Elvis vai para a cobrança. Falou alguma coisa com ele ali, o Toró. Pode pintar jogada ensaiada. É o gol da direita, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli. O gol da Fepasa. O gol lá linha ferro e o gol de fundo. Venta e chove, é no gol onde está a próxima torcida jovem da Ponte Preta. Os torcedores da Macaca, Macaca nunca joga só. Vai Elvis, 7 minutos, autorizado. Elvis tira o peso da bola, levanta a jogada ensaiada. Nossa, impedimento já quando ela chegou. Os bandeiras estão com uma ânsia, um fetiche de subir o instrumento. Hein, Pepe? É isso mesmo, desta vez foi o assistente número 1, o Juan Luiz de Barros da Silva. Quando a bola chegou na área, ele já levantou a bandeirinha. E só um detalhe, o Michael Fracaro, como nosso ouvinte comentou, no primeiro tempo estava com a camisa preta, com o uniforme preto, e no intervalo trocou, agora está com uma camisa rosa, Roger Williams. Aê, Pepe, bom detalhe, bom detalhe. Bela observação. Bate na bola, Michael Fracaro, levanta a bola para o câmbio de ataque, buscando o time do Botafogo. E vai tentar buscar o terceiro gol. Ganhou na valentona, Gabriel Honório, chegou ali de fundo. Atenção, rolou para trás. Corta a zaga da Ponte. Rapaz, o Arthur viu salvou, quem que hein? fez a merda lá ou não? É. Arthur. Aí ele se recupera. Poderia ter feito o pênalti. Quem é que perdeu a bola? Não Arthur. dá mais, né? É. Não dá. A Ponte vai se classificar, tudo leva a crer que sim. Mas fase mais aguda aí, Arthur, não dá não, pô. Escanteio batido, tirou a zaga da Ponte, volta o rebote para o próprio batedor. Atenção, vai lá pelo setor direito do campo, Cassinho, tá com a dominada, chegou linha de fundo. Quem é que vai chegar? Arthur chegou no desarme. Desarmou, já tocou pelo lado esquerdo do campo. Vamos, Ponte, vamos sair bem dessa. Vamos lá, Macaca, Léo Oliveira. Atenção, engatou uma quarta, é o Toró que tá por lá. Atropelada, é falta nele. 8h58 de bola rolando o segundo tempo, 2-0, o Botafogo tá vencendo. E esse mesmo Botafogo, cara, tomou 5 gols em 2 jogos. Nos 2 últimos jogos. E a Ponte não tá conseguindo fazer o gol. Não tá conseguindo fazer o gol.
Internet fibra mais plano, controle é com Desktop Mais. Sua casa, seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Já no brinco, 7h30 da noite, tem Guarani, Ipiranga, Leandro Boles. Vai transmitir todas as emoções dessa partida importante para o Guarani. Corda no pescoço para o Bugre. Precisa vencer o Ipiranga de Erechim para respirar aliviado, para escapar do rebaixamento e ainda manter viva alguma chance de classificação. Tem falta agora em cima do camisa 25. Tá caído o camisa 25, Luiz Miguel, aqui no campo defensivo, mais pelo setor esquerdo. Foi calçado pelo Pachecão, falta para os caras bater. Este é o futebol da Bandeirantes. A última vitória da Ponte Preta foi em 19 de julho, quando bateu Floresta por 2-0 em casa. Nesta mesma data foi a última vitória do Botafogo, só que contra o Ituano fora de casa pelo placar de 3-0. Quer dizer, os dois times estão desde o dia 19 do mês passado sem vencer. Quem está se dando melhor por enquanto é o Botafogo. A Ponte cobra arremesso lateral, chegou até o Wanderson. Aciona o goleiro Diogo Silva, inteiro de vermelho, ele bate, quebra de perna direita, levantando a Ponte para o câmera ataque. Toró vem, escora a bola, entregou para Arthur. Arthur devolve com Toró do campo defensivo, tem ao seu lado Lucas Cândido. Ele vem conduzindo a bola do jogo, devolve a bola soltando para Arthur. O lateral esquerdo bastante criticado pelo nosso comentarista. Empurra a bola um pouco mais à frente lá pelo setor esquerdo. Por lá tem o Léo Oliveira, domina a volta para o Arthur de novo, vai se desmarcando à frente, prefere passar para Toró. Tive a impressão que pegou essa bola fora do campo, a torcida também pediu isso. Aí o passe errado do zagueiro, passou na frente do Elvis, pra sorte ela caiu com o Wanderson. Quase a Ponte entrega a paçoca de novo. Ela vai chegar aqui à frente para Diogo Tavares, o carequinha da Ponte. Lateralmente, ele toca essa bola para Lucas Cândido, protege, são 3 na marcação. Lá atrás recomeça o jogo com Emerson Santos, que outrora já foi capitão da Ponte. Quinto sinal marcou há pouco, 18h15, agora 18h17, hora esportiva do Brasil. Toque eletrônico do Elton já marcou 10 minutos, já passamos também, já estamos com 11h30. Bola em disputa no meio de campo, sobrou para os caras. Eric meteu para correr pelo setor direito, ele vem para receber de novo, bem na marcação, tira a zaga da Ponte, retoma a posse e vem para o campo de ataque com o Léo Oliveira, já está no campo de ataque, protegeu contra 2 contrários, bateu no juiz, atrapalha a jogada, o juiz mesmo foi lá e deu a bola para o time da Ponte Preta. E os jogadores... A regra lá pra cima é diferente, né, cara? É um futebol diferente. Os jogadores do Botafogo ficaram reclamando porque essa bola ainda estava em disputa. E agora, nesse momento, a Ponte Preta tem a posse de bola. É tão diferente a regra lá em cima, me parece, que quando o Elvis cruzou aquela falta, ele já levantou o instrumento. Não respeitou a lei da FIFA, que diz que a jogada tem que ser concluída. Não é? E essa vez aí, ele bateu nele, não deu nem bola ao chão, ele pegou a bola e jogou em cima do jogador da Ponte para agilizar. É brincadeira. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor, versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Escapuliu do lance, lá vem Macaca, Léo Oliveira tocou na ponta esquerda pra chegar pro levantamento, bateu na zaga do Botafogo e vai pra fora. 8º escanteio pra Nega Véia no jogo, Pepe. Toró pegou a bola, conduziu, saiu costurando ali a defesa do Botafogo, passou para Léo Oliveira, que no momento, quando ele tentou devolver, acabou sendo cortado e vem bola na área, vem Macaca. Levantamento, tira por ali, afasta Igor Maduro. Um bicão pra frente. O último homem da Ponte é o Diogo Silva. Domina com os pés. Vai apertar na marcação o Denilson. Ele sai pro jogo, abre bem. Abre com o Emerson Santos. Tá tranquilo já no campo defensivo. 13 minutos, tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 13:20. Segundo tempo. 2 pro Botafogo da Paraíba, 0 pra Ponte do Pinheiro. Portuguesa eliminada nos pênaltis. Luz, hein? Na primeira fase, deitou e rolou, primeira colocada no seu grupo. Hoje 1-0 no misto, no tempo normal. Lá no Mato Grosso perdeu de 1-0, no agregado 1-1. Nos pênaltis estava 3-3. O último pênalti era do misto. O misto desperdiçou. Sorte da Lusa, foi para as alternadas. E nas alternadas, primeiro chute da Portuguesa, o goleiro defendeu. Aí o misto foi, marcou e decretou 4-3. O misto segue, a Lusa fica. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
like tá bombando. Tô com 95 likes só, com esse monte de gente assistindo. Deixa o joinha pra mim no YouTube agora, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu quero passar de 100 rapidinho. Deixa o joinha aí. Essa transmissão merece. Alô, Valmir Teixeira, João Luiz Galo. Alô, Matozinho, alô, Paulo Henrique. Alô, Bugrino Feiticeiro. Alô, Claudinei Guedes. Quem mais aqui comigo? Paulo de Tarso, Laércio Nascimento, Raimundo Pérez Martins, Gilmar Ismaili. Também comigo, Sérgio Leite, Christian Ricardo Franco, Carlos Zene, Antônio Carlos Prete, Donizete Rosa, Marçal Boiati, também comigo aqui. E toda essa galera, e se eu não conseguir falar o nome, manda aqui no chat que eu vou registrar. Só que eu quero chegar a 100 likes. Já passamos de 110. A galera te escuta, hein? Pede aí o like, você também. Você que está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes no YouTube, deixa o like aí pra gente. A gente gosta muito do seu like. Derrubado o Igor Maduro, revelado nas categorias de base da Ponte. Falta para os caras bater. Chegou Thalisson, já bate a falta. Levantando atrás para Balardim. Domina, já toca pela direita para Eric. Eric vem, domina, costura. Devolve para Igor Maduro. Vai voltar aqui atrás para Balardim. Deixa a bola passar. Cai pelo lado esquerdo do campo com Evandro. Evandro domina, já está no campo de ataque. Passada a zaga, sentou o levantamento na passada para o Luiz Miguel. A zaga da Ponte tirou com o Pacheco, voltou para ele. E ele não teve domínio. O jogador pelo lado esquerdo do campo sobrou com o goleiro da Ponte, Diogo Silva. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Já vai mexer o Alberto Valentim. 15:50, segundo tempo. 2 pro Botafogo da Paraíba, 0 pra Ponte do Pinheiro. Dominando o meio de campo, Igor Maduro. Lá vem o time da casa. Abre para Eric, setor direito. Bem na proteção ali o Toró. Evita o cruzamento, mas a bola volta para o Eric mais uma vez. Levantou a frente, Denilson tenta fazer o pivô. Protegeu, abriu atrás para o Thalisson, que mete pela ponta esquerda. Vem pro domínio, o Evandro por aqui. Ele deixa a bola para Luiz Miguel, passou o Evandro. Atenção, Luiz Miguel levanta. Nossa! Essa aí caiu nas Alagoas, a terra do árbitro da partida. Não chega a sair porque foi para recolher a bola o Toró. Vai pro jogo, abre a bola soltando com o Arthur. Levanta a cabeça, a sua cabeleira bonita, esvoaçante, seu Black, como que chama esse penteado Black, bonitão. Ele toca essa bola para Elvis vai sair pro jogo, soltou no comando para Diego Tavares, vem para cima, já tá no comando Elvis, o Gé pedindo também, tem o Elvis um pouquinho mais atrás, prefere jogar a bola soltando para Pacheco com Elvis triangula a jogada, abrindo a bola soltando para Emerson Santos, o grande ciclo já está no campo de ataque, abriu para Arthur, já tem Guarani, Piranga com boles, 7h30 da noite, uma jornada grudadinha na outra. Você permanece aí. Vamos abrir uma outra live para o jogo do Guarani já. E o time da Ponte troca passes, agora já está no campo defensivo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Roger. Pois não? Pelo que me parece ali, o camisa número 62 da Ponte Preta, o Kevin, se prepara para entrar. Provavelmente vai fazer a sua estreia no lugar de Arthur. Kevin conversou ali com o Alberto Valentim. Daqui a pouco vai ao campo. Lucas Cândido mete essa bola pela direita. Domina Diego Tavares, vai pra cima, garoto. Ele pode fazer o cruzamento, mas a pressão é fatal do Evandro pra cima dele. Não sai da caça, dá o combate por baixo. Ganha lateral a Ponte. Na extrema direita. Vamos ver se agora que vai mexer o Alberto Valentim, hein? 18 minutos, não. Já cobra o arremesso lateral com muita rapidez o time da Ponte. Wanderson levanta a bola, o goleiro sai mal. Pega a bola ali o Léo Oliveira, depois se atrapalha no passe. Volta com o Arthur, dá de calcanhar pelo setor esquerdo. Pro domínio, Toró pega essa bola, entrega de lado para Elvis. Meteu na ponta direita, onde está por aqui o Diego Tavares. Ele faz o cruzamento lá do outro lado, muito Alves. Muito alto para o Gé pegar. Sai da área, pega a bola. Toró pelo lado esquerdo, entrega para Arthur, levanta na boca do gol. Mergulha o zagueiro. Balardim mete para fora. É novo escanteio para Ponte. Mais um. Hein, Pepe? Mais um escanteio após o Balardim, camisa número 28 da equipe do Botafogo cortar, e Elvis se prepara para a cobrança mais uma vez. E o Botafogo também vai mexer. Gui Salles com a 30 e Silvinho, 88, conversam com o técnico Evaristo Pisa.
Vai pra cobrança do escanteio o time da Ponte. Elvis vai pra cobrança, capricha Elvis. Capricha, perna direita, parte levantando o primeiro pau com tranquilidade, tirou o Wendel. Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Ponte mexendo. Vai mudar e quem vai sair, na verdade, é o Wanderson, zagueiro com a 34, para a entrada do lateral direito, Kevin. Pelo sinal que ele fez ali, ele vai para a lateral esquerda e o Arthur recuado para a zaga, né, Tigrão? Não, o Kevin é lateral esquerdo. Sim, mas vai ele... puxar o Arthur na quarta zaga. Né? Na verdade, olha a Ponte aí, chegou Elvis, levantou, a zaga tirou, voltou pra Toró, bateu em cima do zagueiro. Agora fica de olho nesse contragolpe. Tava desarmada a Ponte. Bola tocada pra Denilson. Faz a finta. Bem no combate pra tirar dali. O Emerson Santos aqui compondo. Tocou pra Pacheco. O jogo fica lá e cá. Pois não, essa alteração da Ponte aí, hein, Tigrão? É intocável o Arthur, né? Intocável. A menos que o Wanderson tenha sentido alguma coisa. Aí eu refaço a minha linha de raciocínio. Mas intocável. Tá morto, tá andando em campo. Agora ele tira o Wanderson, traz o Arthur na quarta zaga e bota o Wanderson de lateral esquerdo. O que eu quis dizer, Pepe, é que você disse apenas isso. Não é para corrigi-lo, não. É que você disse lateral direito. E ele, Kevin, é lateral esquerdo canhoto. Só isso. Nada boa, mais Tigrão, que isso. obrigado. Não, tudo certinho, tá tudo beleza. E a sua observação foi de quem tem boa leitura do jogo. Você falou, tá trazendo o Arthur por dentro. É que, às vezes, eu erro toda hora. Como você falou, lateral direito, eu falei, não, é esquerdo, né? Inclusive ele é canhoto. Mas é impressionante como que o Arthur tem uma cadeira cativa nesse time mesmo. E eu tenho muito respeito pelo Arthur. Ele tem uma trajetória bonita com a camisa da Ponte. Mas o momento dele, olha, já há bastante tempo é horroroso, inclusive fisicamente falando. Mas ele não sai. Saiu o Wanderson, se sentiu é outra história. Mas o Arthur vem por dentro. Quer dizer, não estava rendendo na lateral, vem na quarta zaga. E agora o PP vai informar aí 2 ou 3 alterações, 2. 2 na equipe do Botafogo. Vai lá, PP. Isso mesmo, 2 trocas no sistema ofensivo do Botafogo. Saiu Luiz Miguel, autor de um gol, com a 25, para a entrada do Silvinho, ex-Macaca, com a 88. E também saiu Denilson, autor do outro gol, com a 99, para a entrada do Gui Salles, com a 30. E aí a Ponte tentou 2 vezes, insistiu o Elvis no levantamento, mas não conseguiu. Agora contragolpe, entrou agora o Gui Salles, já vai pra dentro, atenção lá pelo setor esquerdo, já ganha a bola do Arthur, rolou a bola pra Silvinho, sem impedimento, tocou impedimento, sem impedimento, que ele tocou pra trás, domina Gui Salles, ele devolve a bola para o camisa 8, Igor Maduro, revelado na Ponte, solta, bomba, a bola desvia, vai pra fora. Escanteio, terceiro para a equipe do Botafogo no jogo. Igor Maduro, revelado pela Ponte Preta, arriscou também de longe, de fora da área, e acabou ganhando um escanteio. E o Gabriel Honório caminha agora sem pressa alguma para realizar essa cobrança. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Escanteio para os caras, vai o Honório para a cobrança. Atenção, tirou a zaga da Ponte. Volta o rebote pelo setor direito, o próprio Honório. Que perigo, quase o gol dos caras. Ele traz por dentro, puxa ele mais e o combate é feito por baixo. Tirou o Kevin, bota para fora, escanteio. O segundo consecutivo, PP. E quase que o Gabriel Honório ali na primeira batida do escanteio surpreende o goleiro Diogo Silva. Bateu fechado, agora a zaga da Ponte Preta conseguiu afastar e vem mais bola na área. Atenção, Honório, perna esquerda, parte levanta. Diogo Silva dá um soco nela. Silvinho vem para brigar junto com o Elvis, ganha Elvis. Chegou, bateu a bola, já botou para correr aqui pela direita o Pacheco. A bola já saiu no toque do Elvis. Cede arremesso lateral na faixa para a equipe dos caras. 23:40, Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí aromadeservas.com.br. Esse é o futebol da Bandeirantes.
A Ponte que recebe o Itabaiana sábado, 17 horas. O Botafogo da Paraíba visita o Ipiranga. Segunda-feira, dia 18, Ipiranga, que é o aniversário já do Guarani, 7h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo que nós estamos transmitindo é o José Américo de Almeida, no José Américo de Almeida, Filho Almeidão. Capacidade para 25.770 espectadores e pertence ao governo da Paraíba. Lateral para Ponte no campo defensivo. Já marca ele 25 minutos. O quinto sinal marcou 18h30, hora esportiva do Brasil. Sai jogando errado a Ponte de novo, meu Deus. Cassinho rolou. Agora o Gabriel Honório se atrapalhou, para sorte da Ponte. É o terceiro gol desenhado e mais uma entregada de paçoca, hein? Mais uma falha da defesa da Ponte Preta e o Lucas Cândido chegou a tempo de cortar o atacante Gabriel Honório. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Olha o Gé, rouba a bola. Vamos, Ponte, desce Ponte. Já roubou, passou do Elvis, ajeitou essa bola, o chute de fora do Cândido. Pegou o goleiro Maico. Bateu roupa pra frente, mas seguramente porque a sua zaga estava atenta para ficar com a segunda bola, hein, Pepe? O Gé conseguiu roubar a bola, tocou para o Lucas Cândido, que de perna esquerda deu um bom chute. Mas o goleiro Michael Fracaro conseguiu espalmar e vem mais Botafogo. Segundo chute a gol da equipe da Ponte no jogo, contra 4 da equipe do Botafogo da Paraíba. Lucas Cândido não aguenta mais. É só Alberto ver, né? Não aguenta mais. Tá morto. O jogador do Botafogo agora serpenteou em cima dele, foi, voltou, virou, fez o currupio, veio de novo. Até que o Lucas Cândido desistiu. E aí saiu o chute a gol, felizmente errado. Felizmente pra Ponte. Então, uma questão também do treinador observar quem é que não tá aguentando mais, né? E a Ponte já fez 3 alterações. Pensar aí, urgentemente, tem muito jogo pela frente. A Ponte está exposta, está com a guarda baixa, já poderia ter tomado o terceiro gol. E aquela bola que foi salva milagrosamente ali numa recuperação, em mais uma entregada de paçoca, o Kevin que salvou, né? Quer dizer, mostrou boa noção de cobertura. Saiu lá da lateral esquerda e veio por dentro e conseguiu evitar o chute cara a cara. Estava saindo cara a cara o atacante do Botafogo. A Ponte diminuiu o ritmo. O time já está cansado, gramado muito pesado, grama alta, muita chuva. Situação dramática da Ponte. Agora, se mete um gol aí até os 30 minutos aí, ainda incendeia o jogo. Literalmente Botafogo no Botafogo. Confirmando 27-25 segundo tempo. 2 pro Botafogo, 0 pra Ponte do Pinheiro. Daqui a pouco o Leandro Borges, hein? Vai narrar aqui 19h30 do Brinco, Guarani e Ipiranga. Ainda a Série C, segundo tempo em Caxias. Continua Caxias 0, ABC também 0. Alô, torcedor, aqui na Bandeirantes de Campinas, a maior audiência do rádio esportivo do interior do Brasil, 27h49, domina pelo setor esquerdo o time da Ponte Preta, vem com o Arthur, cede essa bola à frente para Lucas Cândido, realmente, tá trotando o Lucas Cândido, não tá aguentando o jogo no segundo tempo, já tá cansado demais, daqui a pouco vou dar uma passadinha pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, daqui a pouco também uma passadinha lá no portal Carlos Batista, dentro do YouTube, o Batista tem também o canal dele, nós estamos lá ao vivo. Alô, Sérgio Luiz. Sérgio Luiz, tem o Sérgio Leite, Marenise, Elaine, Galvez Dias, obrigado, Sebastião Moreira. Também está comigo aqui o Clodoaldo Cunha, obrigado. Um abraço para vocês. O Christian Franco, obrigado. Diz que o Cássio Gabriel é maestro, realmente hoje está jogando muito bem. Alô, Cristiano Ferreira, o João Luiz também está aqui mandando sua mensagem. O Vladimir Catarino está torcendo pela Ponte. Alô, Vladimir, grande companheiro de imprensa. Até esses dias aqui empunhava o microfone da Bandeirantes, está lá acompanhando a gente. Alessandro de Moraes, obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu like também.
o Gregório Baceto, W Baceto, toda essa galera comigo aqui, Valmir Teixeira e tanta gente ouvindo a gente. Obrigado, grande audiência, já são 124 likes, vamos chegar a 130. E vem Macaca, vamos lá, nega véia. O Gé rouba, ele é trombador, ele é brigador, tentou lançar essa bola para Pacheco, cortou o zagueiro, o Evandro colocou para fora, lateral. Lateral para a Ponte bater pelo setor direito do campo de ataque. Rocha Autopeças, há 33 anos com você. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Já vai marcar o Elton Grimaldi, a marca nos 30 minutos deste segundo tempo. E vai mexer o time da casa em Piscinato. Isso mesmo, vai entrar o Gama com a 5 para a saída do jogador do Botafogo. Vamos confirmar, entrou o Gama com a 5. Já confirmo no lugar de quem, Roger? Eu tenho a impressão que o homem esqueceu de levantar a placa, mas tudo bem. Hoje, tudo pode acontecer com essa arbitragem. O Elvis levanta a bola, bate no peito, desce no terreno, o Pachecão levantou de perna esquerda, bate em cima do Evandro, voltou para Elvis, estica demais. Ela sobra com o Silvinho, dá um totozinho à frente para ligar o contragolpe. 2 toques sutis, ela chega até o Gui Salles na ponta esquerda, devolve para quem? No vazio. Com tranquilidade, Diogo Silva fez a defesa. Do Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento muito próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Foi o Honório que saiu. Isso mesmo, Gabriel Honório, atacante, com a 19, deu lugar ao Gama com a 5. Sai Gabriel Honório, 19, e entra Gama com a 5. Eu acho que ele não levantou o placar, porque a própria Band confirmou só agora também. Acho que o quarto árbitro, José de Arimateia da Silva, acabou esquecendo ali de realizar sua função, enquanto o Alberto Valentim prepara mais 2 alterações na Macaca. Aliás, eu disse no começo, vou repetir para a audiência rotativa, é uma jornada abençoada, né? Que o estádio fica no bairro Cristo Redentor. O quarto árbitro é José de Arimateia, né? Só conceitos da Bíblia Sagrada que nós temos permeando o jogo de hoje. E o Tigrão? O Tigrão é um anjo. E o árbitro, ele é de uma cidade que chama Messias, nas Alagoas. Quer dizer, eu tenho Messias, José da Arimateia e Cristo Redentor no mesmo jogo. Atenção, lá vem Ponte, bola aberta atrás, bateu pro gol, Lucas Cândido, carimba! A defesa do Botafogo, volta o rebote para Elvis, meteu lá no segundo pau, vai tentar subir, o Gé subiu, foi derrubado! Ele marcou impedimento, né? Impedimento do Gé, pelo menos foi isso que eu tive a impressão que ele marcou, tá com o braço esquerdo levantado, é bola para a equipe do Botafogo. E o Tigrão também, hein, Tigrão? Pra ser abençoada a jornada, o Tigrão também. Você tá se comparando a José de Arimateia. Você não é brincando não, hein, Tigrão? Tigrão que é um anjo. Anjo Tigrão. É um anjo. Um anjo. Vamos lá. 2 alterações na Macaca. Acabou a pilha, né? Saiu Acabou o Pacheco. A pilha da auréola. Saiu Pacheco, 28, para a entrada de Miguel com a 8. Pacheco, 28, para a entrada de Miguel com a 8. E saiu também Toró com a 17, para a entrada de Bruno Lopes, 77. E o Cândido, com aquele cansaço todo, vai ter que correr até o final, Tigrão. Toró fez boa partida. Não sei se pediu para sair, mas eu não tiraria, não. Quem não tá rendendo nada é o Gé. Já joga deitado, né? Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Totalmente sem equilíbrio. Bruno Lopes, né? De vez em quando resolve. Resolveu contra o Floresta. Quer ver um outro jogador que entra e não acrescenta absolutamente nada? Mas nada. O Diego Tavares. Agora, o Cândido realmente tá indo aí pro salário andando, ó. Ele teria que sair ali na marcação para dar opção para receber a bola. Ele anda, ele no máximo trota, né? Todo mundo se arrebentando aí, ele no máximo trota. É um jogador que tem técnica, mas está esgotado, está extenuado. Teria que ser ele o substituído. 33 minutos passados, a Ponte vai imprimir de novo uma certa pressão. Só que agora há um passe errado lá pela ponta esquerda. Não chega até o Kevin, a bola vai para fora, lateral para a equipe do Botafogo bater. Deixa eu dar uma passadinha nos números aqui.
Ponte permanece com mais posse de bola. 59% da posse o time da Ponte. Tem que ser mais agressiva, tem que chutar. Agora caiu para 55, atualizou aqui o placar. 55-45, chutes a gol, 3-1 para o Botafogo. Escanteios 8-4 para Ponte. Impedimentos 5-3 para Ponte. Cartão vermelho nenhum. Cartões amarelos alguns, porque o árbitro que ele até chora para dar cartão amarelo. Aliás, foram 2 só, né? Mais, né? Mais 2 cartões? Não, foram 2. Um para o Luiz Felipe pelo lado da Ponte e o outro para o Marcelo Augusto do lado do Botafogo. Os 2 jogadores amarelados já saíram de campo. Tá abaixo da média de 5 cartões, 6 cartões que ele mostra por jogo na trajetória desse ano. Aqui Alves vem pela ponta esquerda, levanta. Michael ou Michael Fracaro sobe para fazer a defesa. O homem que trocou de camisa no intervalo, porque a arbitragem estranhamente deixou ele jogar inteiro de preto no primeiro tempo, que é o uniforme da Ponte Preta. Quase 35, 34 e 48, domina aqui atrás o último homem da Ponte, que é o Arthur. Depois da saída do Wanderson, virou zagueiro ao lado do Emerson, já mete essa bola para correr, já mete essa bola lá no campo de ataque, já entrega a bola para Bruno Lopes, devolveu aqui na intermediária para Lucas Cândido, ameaça fazer o passe, faz o passe agora, rola de lado para Emerson Santos. Na risca divisória do campo ele domina, vem de perna da direita, pisa na bola, entrega para Lucas Cândido, aperta na marcação o Gui Salles, ele é obrigado a tocar essa bola, descarregando aqui no campo de ataque para o Bruno Lopes, foi desarmado pelo camisa 8, Igor Maduro. Silvinho pega na bola, bate de primeira, no vazio para ninguém, a Ponte retoma com Emerson Santos, bateu em cima do jogador, Gui Salles, ele tocou a mão na bola, é bola para a equipe da Ponte em falta, no campo de ataque, rapidamente batida pelo Lucas Cândido, até o Elvis, vira a bola lá pelo setor esquerdo, vamos lá, Ponte Preta, atenção, chegou Kelvin, vai pra cima, puxou, engatilhou, deixou a bola soltando pra Bruno Lopes aqui no meio de campo, Lucas Cândido com ela, abriu lá na ponta esquerda, vamos lá, Léo Oliveira domina, vai levantar na boca do gol, subiu de cabeça, o Mendel pra tirar, a Ponte aperta, vem insistindo na jogada, vem com Emerson Santos no bate-rebate na meia-lua, tira dali o último homem, é o Gama. Gama vem para tirar, afastou e vem agora com Gui Salles, prendeu a bola espertamente esperando chegar os atacantes do Botafogo, faz a inversão de bola lá do outro lado, estica-se todo o Gama, mas não consegue chegar. Bola vai para fora, em arremesso lateral para a equipe da Ponte. Nesse último lance, ficou muito claro o momento técnico do Gé, né? Ele não consegue sequer dominar uma bola. Ele deu uma canelada na bola, um lance bom para a Ponte tentar fazer o gol. Momento técnico, todos os gestos técnicos do Gé no jogo até agora, todos eles equivocados. Olha aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o James New York está dizendo o seguinte: está mais claro que o sol do meio-dia que os jogadores estão fazendo corpo mole devido a 2 meses de salários atrasados. Só não vê quem não quer. É polêmico, hein? Alô, Eduardo Matos, obrigado, Sérgio e toda essa galera aqui. Deixa o like aí pra mim. Vamos passar de 130 likes no jogo, por favor. Lembrando que também estamos com a Band, transmitindo a Band Mais TV, com Carlos Batista na transmissão, 37h20. E já Leandro Boles assume a grande jornada esportiva Bandeirantes no Brinco de Ouro. 19h30 tem Guarani e Ipiranga pra você. Ele vai autorizar mais uma alteração, né? Tá esperando ali. Na equipe do Botafogo. O Botafogo, né? Vai entrar o camisa 14, Andrés Robles. Vamos ver no lugar de quem ele mandou seguir, pelo que parece. Apitou ali. Parece que sim. A Ponte está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontro do Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara do Oeste tem e Sorocaba tem também. Pois não, Tigrão? A Ponte tem muito jogador chá de camomila, né? É difícil. Você sabe por quê ou não? Eu queria saber. Conta aí. Faz mal pra ninguém, né? Faz mal pra ninguém. O Maguinho que foi embora é um chazão de camomila também, hein, Tigrão? Água de salsicha, hein? Esse é de erva doce, mais fraquinho ainda. Mais fraquinho. Ó o Elvis, esse é bom, esse é marvado. Abre a bola pela direita, dominou Diego Tavares. Silvinho desarmou com facilidade. Chá de camomila aí. Diego Tavares, chá de camomila, não faz mal pra ninguém. É. Desarmado pelo Silvinho, demais, né? Caiu, olha lá. Escorregou. A Ponte tá cansada, né? A Ponte lutou. Não concordo que os jogadores boicotaram.
Não concordo com isso. O time lutou, o time estava bem, cometeu 2 falhas infantis, tomou 2 gols, teve uma ladeira difícil para subir, tem jogo ainda, mas não vi esse gesto de boicote, de desinteresse pelo jogo, pela questão salarial, não. Não é o jogo que eu vi. Quinto sinal marcando 6h45, 18 horas 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Já marca de 40 minutos, vamos entrar na reta final do jogo. 2-0 para o Botafogo. 2-0 o placar do primeiro tempo em 2 falhas clamorosas da defensiva da Ponte e uma individual do goleiro que falhou um piruzaço. Elvis, cara dominada, levanta na boca do gol. Já escorou! Chegava para fazer o gol Léo Oliveira e os bandeiras que hoje estão no tesão danado de marcar impedimento até antes da conclusão da jogada, já estava anulando a jogada para a equipe da Ponte Preta. Enfim, vai entrar o camisa 14 no time dos caras, hein? O chileno Andrés Robles, que é zagueiro, também atua como volante, vai entrar no lugar de Cassinho. Sai Cassinho com a 15 e entra Andrés Robles com a 14. Roger. O chileno Robles tá aí. Vai adentrar na cancha com a camisa 14. 14 para adentrar e ser la sangre nuevo. E agora a Band mostra aí os gols dos caras mais uma vez. Não é que o segundo gol foi feio, foi um belo gol dos caras. Só que a origem, como diz o Batista, foi uma entregada, ele passou a cara do Dudu. Se eu não tivesse feito aquilo, não tinha um segundo gol. E se eu não tivesse cometido a falha, o frangaço aí, o Diogo Silva, o jogo até tava 0-0. Que podia ser um ponto para a Ponte, que dependendo dos resultados, já daria a ela matematicamente a classificação. Agora traz todo esse contexto para o jogo do sábado, 5 da tarde, contra o Itabaiana. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 passados, segundo tempo. No Almeidão, em João Pessoa, capital da Paraíba, 2 pro Botafogo, 0 pra Ponte Preta e do Pinheiro. Olha, a bola rola no Brasileirão, Flamengo e Mirassol 0-0, São Paulo e Vitória 0-0 e gol do Inter, hein, lá em Bragança. Bragantino 0, Inter 1. Essa é a Bandeirantes e não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você e seu dinheiro são muito especiais. Atenção, vem pra grande área, dominou. E aí, hein? Guiçares se jogou, forçou, a torcida pressionou, o árbitro não marcou. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 41,5, torcedor da Ponte Preta. A Macaca vai perdendo mais um fora de casa, vai ser no 3º jogo seguido com derrotas fora de casa. A Ponte, que era a visitante mais indigesta até então. E vai dominando o Kevin lá pelo setor esquerdo do campo, ele faz o break. Vem dominando o Elvis, impressionante. Impressionante como ele tá aguentando os 90 minutos. Vai pra cima, já rola essa bola soltando pra Diego. Atenção, levantou. Um toque de cabeça acontece no Gé. Mansamente passa a esquerda do gol, vai pra fora, tiro de meta, Piscinato. Léo Oliveira tentou a cabeçada ali, mas mandou sem perigo algum em direção à meta do goleiro Michael Fracaro. Tiro de meta para o Botafogo. Macaca que vai chegando ao seu 3º jogo sem vitória nesta Série C. Ponte Preta deu uma estacionadinha, hein, Macaca? Tomara que seja aquele silêncio para pegar o impulso na hora certa. Faltarão 3 jogos apenas para terminar a fase de classificação. A Ponte já praticamente classificada. Não está matematicamente ainda, mas praticamente já classificada. Tem tempo ainda, são 3 rodadas a Ponte para redefinir, voltar ao centro, pagar o que está devendo para não dar desculpa de corpo mole de ninguém e chegar tinindo para as fases decisivas. Olha aí, Diego Tavares domina, abre com Elvis, setor direito do campo, devolve lá atrás, recomeça o jogo, bola com o Arthur. Arthur já está no campo de ataque, faz o break na jogada, abre de perna esquerda, soltando no comando. Lá à frente vem dominando o time da Ponte Preta, Léo Oliveira, descarregou pela esquerda para Kevin, domina. Sai da grande área para receber o Bruno Lopes, empurra a bola soltando para Arthur.
Vem de novo, camisa 77 da Ponte, Bruno Lopes, vira a bola com Lucas Cândido. Triângulo, a jogada para Emerson Santos, aqui tudo no campo de ataque, tudo isso com 43,5. Tá 2-0 pro Botafogo. Botafogo vai chegando a 19 pontos, vai afastando-se da zona de rebaixamento. Virada de jogo bonita, lá vem Macaca pelo setor esquerdo do campo. Atenção, Léo Oliveira levanta na boca do gol, escorada de peito, a bola sobra pro chute fatal do Bruno Lopes, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Bruno Lopes! Que golaço! Que golaço! Camisa 77, ele não perdoa, ele marca um golaço no Almeidão. O Lucas Cândido levanta a bola na grande área, o Léo Oliveira escora para quem vem de trás. O Bruno Lopes pega um sem pulo. Ela bate no chão ainda, vai pro fundo do gol do Botafogo. Bruno Lopes é fatal, é letal e Botafogo no jogo. 2 Botafogo, 1 pra Ponte, o que vale ao detalhe com Daí PP. Jogada da Macaca que começou pelo lado esquerdo com o garoto Miguel. Camisa 8 da Macaca criou a jogada, alçou a bola à área e Bruno Lopes, depois do bate-rebate, mandou para o fundo das redes para diminuir para a Macaca. E nesse momento a Ponte Preta tem falta pelo lado direito e o quarto árbitro assinalou 6 minutos de acréscimo, ainda dá tempo da Macaca empatar a partida. Vamos a 51, tem falta a Ponte, temos um jogo. Quem diria, temos um jogo. 45-32, é falta. Elvis levanta a bola lá no segundo pau. É óbvio, né? Bom, quem falou de fundo aí, você em casa ouviu, é o que a gente pensa às vezes também. Pô, não pode cair alguém na grande área da Ponte, ele não quer nem saber, pô. Ele vai lá e marca a falta de ataque. Marca o tal do perigo de gol. Onde já se viu mandar um cara do estado do lado, grudado, é quase que o mesmo estado. Pode fazer nada na grande área, se bobear até foi pênalti, pô. Fala, Pepe, que eu tô nervoso. O defensor do Botafogo ali, o Andrés Robles, ele trava, ele prende o Lucas Cândido, acaba caindo e o juiz assinala a falta para o próprio Botafogo. Realmente não dá para entender. Deu perigo de gol. É o perigo de gol, pô. Ele tá fazendo isso o jogo inteiro. Ele, quando não ele, os bandeiras dando impedimentos. Impedimento a torto e a direito. O que é isso? Tá parado há 1 minuto e meio. Ele deu 6 lá atrás. Com 51 ou menos, ele vai acabar o jogo. Ele tá preocupadíssimo. Inclusive, quando a Ponte fez o gol, que ele foi apontar o meio do campo, eu tava olhando para ele. Ele levantou o braço em câmera lenta, como que incrédulo. Por quê? Porque pode ter confusão, né? Sabe como é que é futebol, né? Miguelzinho ventando lá pelo lado esquerdo, lá. Kevin entrou bem também. Elvis voando em campo. Esse merece o respeito da torcida. Se aguentando aí, melhor jogador em campo. Tem jogo ainda, vamos ver. Vamos lá, Elvis domina, 47, a torcida vai, mas a Ponte vem pra cima. Tudo na história da Ponte é sempre assim. Elvis ao passe de lado, chega para travar com ele o Thalisson, vai atrás, fez o erro, voltou, consertou, roubou de novo. Esse é o Elvis e dá de calcanhar pro Arthur, que levanta a bola, corta de cabeça, tirou dali no meio, Robles, volta o rebote para a equipe da Ponte Preta, levanta Diego Tavares na grande área. Quem é que subiu por último? Ele vai dar, claro. Tem nem dura se é tiro de meta, escanteio, alguma coisa. Sempre alguma coisa é pros caras. Eu nem sei o que é. Ele deu um toque de braço ali do ataque da Ponte Preta. A bola ainda estava na disputa, nem tinha terminado o lance. E ele já assinalou rapidamente a falta da Macaca. E eu peguei no som, aqui no som ambiente. O zagueirão falou, conterrâneo, foi com o braço. Ele pitou. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 48 minutos, ele prometeu até 51, portanto, o jogo está se encaminhando para o seu final. Um público não muito bom,
Temos aí cerca de 3, 4 mil pessoas, não foi ainda divulgado o borderô. O time do Botafogo que tem o 10º melhor público da Série C, segundo o site Senhor Gol, do meu amigo Rodolfo, são 2.393 torcedores por jogo. E este é o 9º jogo em casa. 9º jogo em casa. Hoje tem promoção lá, os caras meteram R$5 mais 1 quilo de alimento na arquibancada sol, tem arquibancada sombra. O time da Ponte está na arquibancada, a torcida da Ponte está na arquibancada sol. E pagou aí R$15 e R$30. Vamos lá, Ponte. Vamos lá, Macaca. Kevin lá pelo setor esquerdo, a bola, Miguel. Protege. Espera a chegada de alguém de trás, chegou o Arthur, levantou a cabeça, usou a perna canhota, levantou na boca do gol, disputa por cima, o goleiro leva melhor. Michael Fracaro tirou dali, contra-golpe, Gui Salles domina, levantou a cabeça, passou no comando lá pelo setor direito do campo, tocando pra Gama, a Ponte se recompõe no campo defensivo, o toque acontece por aí encostado no lateral esquerdo da Ponte, que na verdade quem estava cobrindo era o Bruno Lopes, ela chega até o Gui Salles, dominou por lá, já passa, ganha na Valentorana do 77 da Ponte, Gui, ele chegou na linha de fundo, a Ponte não dá espaço, não dá espaço nenhum. Eu vou me conter, porque eu acho que eu já estou extrapolando demais. Mas o Kevin chegou, cara, arroubando na legalidade. E a mesma bandeira que no primeiro tempo levantou o pau toda hora no ataque da Ponte Preta, eu não queria nem saber, marcou falta para os caras. Não é isso, Pepe? Isso mesmo, nem lateral ela deu falta, bola ao chão que o Botafogo já cobrou. E agora é escanteio para o Botafogo. A defesa da Macaca tirou com o Lucas Cândido, com o Kevin, melhor dizendo. Escanteio para o Botafogo. Alô, Luiz Felipe, um abraço. Tá lá em bom despacho acompanhando a gente. Tá lá com a Moniquinha. Alô, Mônica, obrigado pelo carinho. Alô, Luiz Felipe, obrigado também. Final de jogo de muita atenção para a equipe da Ponte, fez o gol, mas vê aí o time do Botafogo, cadê a bola? Sumiram com a bola do estádio, não tem bola para cobrar, agora chegou, o próprio Silvinho foi lá, porque o Gandula já tá no boteco tomando a dele, já cobrado ali a falta, vem o time dos caras, a Ponte chega para tirar, dá um bicão nela, Arthur, pode virar contra-golpe, é o último minuto, ele vai terminar o jogo, você quer ver? Deu mais Ponte pelo lado esquerdo no campo, arremesso lateral, já foi batida, chegou atrás, domina Elvis, tem que soltar essa bola, Elvis, 51 e 14, segundos finais para acabar o jogo, faz a inversão do jogo para Diego Tavares, coloca na área, garoto, coloca na área, sobe para afastar Robles, voltou com o rebote para Elvis, ponta esquerda, levantou na boca do gol, sobe de novo, Balardim, olha o rebote, é da Ponte de novo, vamos lá, Macaca! Tem segundos para acabar, o árbitro já olhou para o cronômetro, se ele deu 1 minuto a mais, ele tem que acabar com 52. Dominou, Kevin, não pode demorar não. Tanto que o Elvis já coloca essa bola na grande área, colocou para Gé, tentou desviar de cabeça, é claro. O Gé tocou de cabeça a bola para fora, o árbitro já está marcando uma falta de ataque. Mais uma falta de ataque ali. E ele já se encaminha antes dos 52 minutos. Ele já pede a bola ali e apita o final do jogo. Roger. Sei lá, ninguém da Ponte reclama, né? Bom, o jogo acabou, pode botar aí, Elton. Isso. Só se eu vi esse monte de pendência pro lado do Botafogo, que a Ponte não reclama com ele, tá tudo bem. Terminou o jogo, 2-1 pro Botafogo da Paraíba. Vamos ver se alguém da Ponte vai falar com a Band lá na Paraíba, em João Pessoa. Vamos ver se alguém do Botafogo também, pra gente poder entrar aqui na carona. Internet fibra mais, plano controle é com Desktop mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Bom, se alguém passar vai ser com Edu. Vem aí Edu Pinheiro que vai comandar este mini intervalo Bandeirantes para anunciar a próxima jornada, porque já tem Guarani e Ipiranga com Leandro Bolles. A bola é sua, Edu. Muito bem, 2-1, perde a Ponte, público não divulgado. Vamos lá, Pepe. Bom, se falar a gente pega e pega aqui, né? Muito bem, vamos lá pro craque do jogo. Atenção, Roger Williams se narrou aqui, 2-1 pro Botafogo. Pensando, repensando, o craque, o Roger. Olha, por todo o esforço que fez, por se manter até o final, por ter se jogado na bola, por ter feito levantamentos, tudo mais, o Elvis pelo time da Ponte Preta. Até porque no time do Botafogo,
né? O Cassinho foi bem e tudo mais, mas os caras ganharam 2 gols. A Ponte deu essa vitória pro Botafogo. O Botafogo teve mérito de nada. A Ponte deu essa vitória pro Botafogo da Paraíba. E pelos lados da Ponte, quem tem que ser o espírito, o espelho, o símbolo, é quem leva o meu craque, o Elvis, o capitão camisa 10. Um abraço, Roger. Até a próxima. Muito bem. Alô, Pedro Pessinato, o craque. Acompanho o Roger também por tudo que tentou, pelas bolas que cruzou na área, pelo esforço, por ter jogado os 90 minutos. Também meu voto de craque do jogo vai para o Elvis, capitão da equipe da Ponte Preta. Edu. Parabéns pelo trabalho, Pedro Pessinato. Até a próxima. Até a próxima, Edu. Oi, Tigrão. Elvis tem 2 votos. Acompanho, Elvis. Elvis é o craque da Ponte, é o craque do jogo. Nessa derrota, 2-1 para o Botafogo. Vamos para o nosso gabarito. Gabarito do jogo. Já, Leandro Borges em abertura, escalações de Guarani e Ipiranga. Começa às 19h30. Ô Tigrão, qual foi o conceito do jogo? Oi. Jogo regular, Edu. Tá dando um delayzinho, mas já foi consertado. Jogo regular. Choveu muito no segundo tempo, hein, gente? Diogo Silva. Ih, Tigrão, o que aconteceu no primeiro gol? Ele cometeu uma falha que não é própria dele, né, Edu? Uma falha imperdoável, um frango grande, comprometeu o trabalho do time, que a Ponte estava bem no jogo. Conceito ruim. Eu vou para as laterais, tá? O Pacheco na lateral direita e o Arthur na lateral esquerda. Começo do segundo tempo, observações de Arthur pelo Tigrão, hein? Arthur péssimo, Pacheco regular. Wanderson e Emerson Santos, a dupla de zaga aí, como é que foi, Tigrão? Confusos e errando muito, e mal posicionados. Conceito ruim para os dois. Lembrando que a defesa também herdou o segundo gol. Agora no primeiro gol, vamos lá, Dudu e Lucas Cândido, a dupla de volantes, e foi, você vê, vamos colocar o Luiz Felipe também, tá? Dudu, Lucas Cândido e Luiz Felipe. A intervalo saiu o Dudu e saiu o Luiz Felipe. Já estava com o terceiro amarelo, mas já tinha tomado o cartão. Poderia ter continuado, mas os volantes, como é que foram, Tigrão? Foram muito mal. Dudu, responsável pelo segundo gol do Botafogo quando a Ponte reagia e estava próxima de empatar. E Lucas Cândido, lento, marcando mal, dando espaços e errando muitos passes. Ruim para os dois. Lembrando que no segundo gol, brincadeira de defesa, mas o erro final foi do Dudu. Vamos para o Elvis, o craque por quê, hein, Tigrão? Acerto de passes, fazendo a bola rolar, municiando o ataque, fazendo uma boa partida, se movimentando, procurando o jogo, ajudando na marcação. Merece o respeito da torcida da Ponte. Conceito bom. Toró e Gé. Gé jogou o tempo todo, Toró saiu a 32 segundo tempo, 28 segundos de jogo. O Gé teve uma chance, mais observações a respeito do seu preparo físico, e o Toró saiu, você olha, a hora que saiu, não tinha o Toró. Toró teve chance também, hein? Tava 1-0, o Toró teve chance de empatar, matou no peito, mandou ver, mas o goleirão defendeu. Vamos lá, dupla de ataque, Tigrão. Gé praticamente nulo, tá com dificuldade para jogar em pé, cai, tá sem equilíbrio, escorrega toda hora, sem domínio de bola, matou uma de canela ali num lance importante. Conceito ruim pro Gé e o Toró um pouco melhor, conceito regular. Olha, dos que entraram, Miguel, menino da base, estreando, 32 segundo tempo, no lugar do Pacheco, o Kevin estreando, veio do Paysandu, lateral esquerdo, entrou e o Arthur foi pra zaga, Léo Oliveira, todo o segundo tempo, Diego Tavares, todo o segundo tempo, e o Bruno Lopes, que acabou fazendo o gol, Tigrão. Vamos lá, desses que entraram. Bruno Lopes, conceito bom pelo golaço. Miguel, entrou muito tarde, mas cruzou para o gol da Ponte. Fica sem nota. E qual que é o outro que você falou aí? Diego Tavares. Não produz nada. Pega, dá a impressão que vai partir com a bola, dá 2 passos com ela, pisa nela e joga para trás. Não criou nada, conceito ruim. Alberto Valentim, por aquilo que escalou as alterações. Escalou correto de início, fez o que pôde nas alterações, mas perdeu o jogo, conceito ruim. Tá, e o árbitro Márcio dos Santos Oliveira de Alagoas, hein, Tigrão? Falar pro seu negócio. Podia ter mudado a história do jogo aí. O jogador Marcelo Augusto tinha cartão amarelo, deu uma pancada por trás, uma falta horrível.
um chute, um bico na canela do jogador da Ponte, na canela não, na panturrilha. E ele contemporizou, né? Lance claríssimo de cartão amarelo. Como já tinha, ele virou de costas e começou ali a apreciar a belíssima paisagem do entorno do estádio Almeidão. Então, caseiro, complicado. Quando a Ponte tentava algo de reação, ele realmente anotava algumas coisas dentro da grande área, 5 ou 6 faltas de ataque que eu não vi. Então, especialista em perigo de gol, caseiro, não gostei, conceito ruim. Bom, você vem já para a jornada também, Tigrão. Você dobra, hein, Tigrão? Até já. Até já. Olha, é o seguinte, o Caxias ganhou, rapaz. Gol no final, Caxias 1, ABC 0. O Caxias super classificado, líder 36. A Ponte perde em segundo 27. Mas o Náutico com 26, o Londrina 26, São Bernardo 26, podem ultrapassar a Ponte. Vamos lá então, aqui Botafogo da Paraíba 2, Ponte 1, vem aí, Leandro Borges com Guarani e Piranga, até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes.